Carlos mora em Tubarão, mora em Florianópolis, ia dar uma jornada de trabalho no escritório em Tubarão. O Carlos me liga, Lê, onde você tá? Eu falei, pô, tô na estrada. Que horas você vai chegar? Umas 9 horas. Pô, dá uma aceleradinha aí que 10 horas a gente entra no ar, na rádio da cidade aqui e tal. Aí eu falei, a gente se chama de Magrão, né? Pô, eu falei, porra, Magrão, mas não assim, né, cara? Você tava em Floripa, É, indo para Tubarão. indo pra escritório, Tubarão, pro escritório. Daí, beleza, chegamos no escritório, ele falou, vamos, que os caras já estão me esperando, tal, não sei o que, assim, cara, bate pronto, chegamos no estúdio, a rádio no ar. Ele nem sabia o assunto. Tem uma rádio Não, esperando a vamos gente falar lá. da já, Santec, já sabe. protetores, não sei o que. Quando eu vi, cara, a gente já tava no ar. Aí, estamos aqui no ar com o cara. E aí o briefing ali na antessala era, galera, ó, a gente vai, temos 5 minutos, o briefing é esse e tal, não sei o que. Isso aí. Ale, para resumir, ficamos 30 minutos no ar. Olha aí, olha Ela aí, não olha aí. conseguia. Ela falou: não, continua, Não para, toca, vai. para. E 30 minutos, aí beleza, cara. Aí ela falou assim: meu, não dá mais, vai. Aí a gente acabou, encerrou, fomos embora, ela seguiu no ar, né, cara? O escritório é do lado, 6, 7 minutos. Chegamos assim, a galera, né, do escritório. Porra, que demais, não sei o que. Porque tava entrando no ar, No ao ar vivo. cara. Que massa. É a cidade de No ar. Tubarão, né? Grande. Legal. Aí, Entendeu? cara, a gente tá ali, pô, que legal, aquela parte, aquele momento, tal, daqui a pouco o telefone. Aí o pessoal falou, a nossa secretária lá, Patrícia, no dia atendeu, aí ela, pois não, sim, tá, não sei o quê. Daí ela falou assim, pô, Lê, o cara da outra rádio pedindo pra ver se vocês podem ir lá. Ele tava escutando. Daí eu disse assim, que loucura. Continuar a história na outra. Se quiser entrar lá, continua lá, velho. No lugar pequeno tem isso. Né? Puta, que legal, hein, meu? Mas, pô, que massa vocês aqui hoje. Pô, obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Muito legal, Carlos e Alê, dois caras aí que eu tô conhecendo pessoalmente agora, mas já aprendi a admirar já faz um tempo pela história de vocês, cara. Conversando com a Nilce, conversando com a Cibele e com esse projeto incrível que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas deixa eu falar aqui com a turma que tá chegando agora. Seja bem-vindo, o tripulante Selincast, você que está aqui nos acompanhando mais uma vez. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira e atrair novos praticantes na modalidade. Com produção audiovisual Zion, e hoje a gente está aqui no estúdio de São Paulo, na Vida Moderna, e apoio Santec. Olha aqui, ó, hoje eu estou aqui com a turma toda, vocês vão conhecer a história da Santec, Rádio Vela Show, WeTech IT Soluções e Muito Bons Ventos, onde você consegue ver a condição do vento em tempo real, praticamente em toda a costa brasileira. Baixa aí o aplicativo Muito Bons Ventos, projeto lá do Edmar e do Marcelo, da Ilhabela, que você consegue, então, monitorar a condição do vento em tempo real. Não é previsão, também tem a previsão, Certo. mas se eu quiser olhar lá como é que tá uma boia agora marcando, quanto tá ventando lá no canal da Ilhabela, ou em Itajaí tem boia lá em Santa Catarina, tem boia no Rio Grande do Sul, a gente Preciso. consegue ver quanto que tá ventando agora, ao vivo. É isso aí, turma. Então, hoje eu tenho aqui a honra de receber aqui no estúdio Selincast da Vida Moderna duas figuras aqui, dois empresários, né, do mundo dos cosméticos, né? Só que também são atletas, surfistas, amantes do mar, do sal, das ondas. Ou não é? Da vida. Da vida, grandes figuras que eu tive o prazer que a vida pôde colocar aí na minha jornada, né? E são eles os fundadores do protetor solar do velejador, do Santec. Ou não é, galera? Sejam bem-vindos, Carlos e Alê. Obrigado Valeu, por aceitarem Ale. o convite, cara. Obrigado você aí por nos convidar, cara. Um prazer enorme, né, estar aqui.
E já começamos com uma baita surpresa, né? De tantos milhões de prédios nesse planeta. A nossa empresa começou aqui, cara, nesse prédio, cara. História, Me explica isso aí, Ale. Eu que quero saber dessa história. 7º andar, cara. A hora que tu falou Moema 300 de Galê, dá uma olhada onde a gente vai. Aliás, estou eu rodeado de Alês aqui, né? Hoje eu sou minoria nessa Não precisa mesa. nem pensar no nome. Não dá pra errar. Não Não dá pra errar. Quer dizer que vocês começaram aqui, nesse prédio. Aqui, cara, começamos aqui. A história tem um passo um pouco antes, né? Enquanto eu e o Carlos a gente não tinha se unido na mesma jornada, a gente tinha uma jornada paralela. Eu vou começar falando um pouquinho do meu lado profissional, depois passo a palavra para o Carlos. Eu estou na 3ª geração da minha família, Ale, trabalhando com cosméticos. Meu avô, meu pai e eu. E como pego onda desde os 5, 6 anos de idade, né? Eu vou falar um pouquinho como é que eu conheci o mar também. Boa. Cara, eu tinha uma indignação por pegar onda, ficar muito tempo no mar e não ter um protetor solar, cara. E aí, saber que a minha família tinha um legado no cosméticos, mas não atingia essa expectativa do surfista, daquele cara que, porra, fissurado mesmo, né? Hoje estou com 51 anos, hoje minha vida é o surf, né? É o esporte, mas o surf primariamente. Moro lá em Florianópolis. Então a gente ficava muito incomodado de não ter um protetor solar e dessa incomodação, dessa inquietude, eu transformei a minha vida corporativa, né, numa vida de empreendedor em busca de um sonho. E num curso aqui na USP, eu conheci uma galera de uma empresa lá do Sul, que o Carlos tinha uma conexão e já tinha uma rota, um progresso bem avançado. E quando eu bati o olho naquilo ali, cara, não sei te explicar, foi uma conexão divina mesmo. Eu falei, cara, achei outro louco. Surfista também, só que mais. Porra, Surfista, só que mais branco, com problema maior. É mesmo, com mais ainda preocupação com a radiação, né, cara? Aí eu passo a história desse Que triângulo legal, velho. pro Carlos aí, pra ele contar até esse dia do encontro, legal. né, cara? Cara, então, eu sou Carlos Casagrande, sou empresário, eu sou farmacêutico bioquímico de primeira formação, eu digo sempre primeira porque foi o meu início. Sou um farmacêutico que nunca entrei numa farmácia, um bioquímico que nunca entrei num laboratório. Eu sou uma farsa, né? Não, brincadeira, eu trabalho com cosméticos desde que eu saí da universidade. E depois da farmácia bioquímica eu fiz administração, gestão e tem outras formações em comportamento empresarial. Então, segui esse caminho de empreendedor, que eu tô com 48, sou um pouco mais jovem do que o Ale. Só tem jovem aqui. Só menino. Só tem garotada. Só menino. Tá maciando ainda Aí, o motor. pô, estamos só começando, não é? E eu já vinha trazendo, então, projetos de proteção solar, né? E nesse encontro em comum na USP, né? Representantes meus conheceram a lei, falaram do projeto da protetor solar que a gente tinha na época e tal. E aí a gente se conectou, conversou e começamos ali uma história juntos, né? A Santec, marca Santec, ela vai completar 10 anos agora, ano que vem. O ano que vem completa 10 anos, mas a nossa trajetória junto tem 14, 15 anos. Porque tem um pré-operacional, né, Ale? Toda a fase pré-operacional. É 10 anos de lançamento da marca, mas para a obtenção é um capítulo muito interessante da conversa que é o seguinte. O segmento de cosméticos no Brasil não é para amadores. A Anvisa tem uma régua internacional sanitária de legislação extraordinariamente brilhante. Isso requer que você tenha muito investimento, pesquisa, testes para acessar o mercado. Então, assim, do lançamento, da ideia até o lançamento, da ideia ao lançamento, a gente percorreu aí quase 4 anos. Pesquisas, viagens, torrões, escorregamentos, até que a gente tivesse o nosso registro publicado no Diário Oficial, e então, assim, nasceu oficialmente a marca Santec. Então, assim, teve uma jornada muito árdua. E muita gente participou desse processo direto e indiretamente, e me veio à mente aqui, Ale, quando tu falou do torrão, e eu lembrei do primeiro produto, o primeiro protótipo do Grip System, que é a tecnologia que está embarcada nesse produto, que é o produto que faz a adesão, faz com que o produto tenha essa aderência, né? Essa aderência perfeita à pele, permita que você fique 5 horas, no mínimo 5 horas, sem precisar se preocupar, sem repor. E eu tenho uma grande amiga, doutora Miriam Popoaski, que é dermatologista,
e que o marido, o Thiago, surfista, meu amigo, e ela participou desse Ativamente. início. Eu lembro, a gente falou há pouco, né? Com o parceiro aqui, de tirar sinais, essa história de sol. O Otton. Pintas, né? E as pintas e tal. E essa semana eu tive lá na Miriam. Na Derma. Um beijão, uma querida, né? E a gente tava falando um pouco sobre isso. Ela é apaixonada por Santec, eu sempre levo o produto para ela indica para todo mundo, ela prescreve. Aliás, legal, muitos dermatos prescrevem para quem pratica esporte Santec, isso é bacana. E ela tava falando assim, eu me lembro da primeira fórmula que tu me fez testar, que eu passei e não saiu, né? Quase que a mão Quando a não gente descolou. testava, dava pros brothers, os caras falavam assim, pô, eu já sei qual que é, vocês vão ganhar dinheiro com removedor desse produto. Porque não saía, o cara ia, velejava, Tomava corria, banho depois, tomava banho e ligava lá. não sai. Falei, e aí, o protetor é bom, cara? É tão bom que eu não tá saindo do banho, Nunca cara. mais peguei sol. Então, assim, ó, até a gente calibrar esse produto, a gente está na 5ª geração de inovação desse produto. Né? A gente está na 5ª inovação, sempre à frente das tecnologias, do que tem de melhor. E o nosso propósito, Ale, sempre foi realmente oferecer uma solução para quem pratica esporte, para quem precisa. Porque, honestamente, de coração, assim, a gente não conhece uma outra solução e viajamos o mundo também, surfando, pegando onda e também trabalhando. E tá sempre de porta aberta para os nossos amigos e para a comunidade, assim, cara, se tu encontrou um produto melhor, cara, enche humilde, pô, por favor. Porque a nossa missão, o nosso propósito de marca, de vida, transcende ser melhor, o pior, cara, a gente quer transferir para o mercado um produto de qualidade e uma consciência de prevenção. A gente estava falando ainda há pouco aqui, cara, quando a gente iniciou esse projeto, Ale, a previsão do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, cara, era 180 mil novos casos de câncer de pele todo ano. Caraca. Antes de entrar no ar aqui, eu fui bater os números, cara, eles atualizaram para 220 mil no triênio agora, 23, 24, 25. Então, assim, cara, é um assunto que não dá para brincar, não é ser verdade. melhor. Não, assim, transcende, tem uma outra proposta. E o que o Carlos estava comentando, nessa jornada, a gente não chegou nesse resultado à toa, porque a gente pensou muito, cara. Então a gente, cara, ia muito aqui pro Ibirapuera, conversava com o pessoal da assessoria de corrida, os triatletas, quem pegava onda. Então, assim, cara, tinha que ser um produto transparente. Primeiro, porque assim, muita resistência, embora as pessoas, alguma plataforma de mercado queira usar aquele protetor que deixa branco, cara, a gente sempre entendia assim, a nossa comunidade sempre teve muita tatuagem nela. Então você vai lá, cara, faz uma tatuagem de milhares de reais que tem um significado para você e vai deixar um negócio branco e tal. Então assim, a gente falou, cara, tem um primeiro desafio, ser transparente. E só um parênteses na história do ser transparente, né? Cara, a gente conseguiu um produto que você consegue ser você. Tu não tá se disfarçando de nada, tu não tá se pintando de nada, tu não tá com um produto oleoso na pele. Aí tem uma sabe? cor. Ela não pode te incomodar em nada. O tom de pele tem que ser o de 1 a 6, o que na minha pele não cai bem. Cara, é isso aí. Então, por isso veio a ideia da bioadaptabilidade. Ela tem que ter a adaptação, uma bioadaptabilidade. Entendi. Então, assim, não importa se é na neve e não importa se a gente está velejando no Ceará. Cara, a tecnologia ela vai fazer a entrega para você da proteção, independente até se a sua pele é oleosa, seca, mista. Então, ela se adapta à entrega. Mas vamos lá. Meu, isso aqui é o seguinte. Eu sou suspeito para falar, né, do Santec, porque eu uso, né? Eu já sei os benefícios. Você conheceu o Santec antes de nos conhecer, né? Eu conheci a Santec antes de conhecer vocês. Vou contar a história aqui no ar para a galera conhecer. É isso que eu ia te fazer essa pergunta, velho. Revelar essa Eu vou revelar aqui para a galera. Eu vi uma postagem, né, da Santec para se torne revendedor, né? E eu com o projeto Sailingcast, eu falei, pô, protetor solar tem tudo a ver, né? Eu sou velejador e uma das coisas piores que tem, né, é a gente passar o protetor, qualquer um, antes de Santec, de eu conhecer a Santec, no meio da regata você tá lá e você começa a suar e aquele protetor começa a escorrer no teu olho, escorrer, arder. Começa a escorrer no teu olho. E toda assim, uma jornada comprometida. Então, assim, cara, aí arde, aí o olho fica vermelho, e aí dali você precisa uma hora
fazer uma manobra, botar um balão para cima, puxar um cabo e você tá com o olho ardendo. E quanto mais você bota a mão no olho, o que acontece? Pior, porque você tá com o cenário de insegurança começa a se instaurar. Você tá com o protetor na mão, porque você usou a mão para espalhar o protetor, e aí você vai tirar do olho, você bota mais protetor e tá escorrendo e tu tá jogando para dentro. Aí você pega a camiseta, faz assim, só piora. E o que acaba acontecendo? Aí você tira o protetor daqui, quando você faz isso, aí você toma um torrão aqui, comum. Então. E aí o que acaba acontecendo? A gente não passa protetor. Tá louco, né? Aí que a gente vai entrar no que eu quero falar com vocês, né? Porque com a experiência que vocês têm, né, de tantos anos de investimento nessa tecnologia, investimento na saúde das pessoas, que é o que vocês já colocaram aqui, falaram antes da gente começar também, que a gente estava falando sobre isso, a importância, né, de hoje ter essa consciência do uso do protetor solar, que não tem nada a ver se está um dia de sol, ou se está um dia nublado, ou se eu estou na neve, ou se eu estou velejando lá no Ceará, como você falou. Né? Então, voltando um pouco mais para esse lado técnico, eu queria que vocês, né, quem quiser falar, o Ale ou o Carlos, nos contasse assim, qual é hoje a importância de eu ter um bom protetor solar na prática de atividades esportivas outdoor. É isso que eu queria ouvir de vocês, para a gente começar. Posso começar? Vamos em dois, que isso dá assunto para vários podcasts, né? Porque o assunto é muito sério. É isso. E a seriedade do assunto fez com que a gente nunca sucumbisse aos desejos ou tentações do mercado de baratear a fórmula, tornar ela mais comercial, mais barata, para competir com marca A, B, C. A gente tinha, desde o início, um propósito real de criar um produto com as características de quem precisa. Né? São 220 novos casos de câncer de pele. 220 mil, né? 1.000 novos casos todo ano. Isso Brasil ou Brasil? Brasil. 600 casos dia de novos diagnósticos. Você tá brincando? É o câncer. É o câncer fonte Instituto Nacional do Câncer, INCA, pode inca.org aí, cara. 30% de todos os cânceres diagnosticados todos os anos no Brasil são de pele. Então é realmente muito grande esse negócio. A gente consegue ver esse dado agora? Inca.org, claro. Você consegue pôr aí, Gabi, pra gente mostrar? Como é que é? Matar a cobra e mostrar o pau? É isso aí. Então, Ale, só que essa história que você estava falando, que o produto incomoda para quem usa. Você imagina, pô, você é velejador, nós somos surfistas, aí tem o triatleta. Isso. Aí tem o cara que corre. Pois tem o beach tênis e tem o futevôlei. O cara tá lá na prática dele, tudo que ele não quer é que algo incomode ele. Então ele deixa de usar e se arrisca, porque não é uma coisa a curto prazo, não percebe. Não percebe. Né? E aí tá se expondo a um risco gigantesco, daqui a pouco pode tirar a vida ou se tiver sorte, apenas a prática do esporte, o que é terrível. Então, a gente começou a olhar para esse produto, para as características dele e começamos a resolver os problemas. Vamos lá. Primeiro, a transparência. Tem produtos que se prontificam a ser branco, mas a gente queria um produto que o cara fosse ele mesmo, que não ficasse oleoso. Esse é um detalhe importante. Se você bota um pó em cima da pele, que são alguns tipos de filtros, para você segurar esse produto em cima da pele, você tem que botar uma camada oleosa, senão a água tira. E aí você fica com um pó e óleo em cima da pele, fica com a cara oleosa. Teve um momento do suor, do calor, do vento, que o poro vai jogar o suor para fora e aquilo vai começar a arrastar o protetor solar e vai cair no olho. Então a nossa tecnologia permite que você tenha uma adesão perfeita e que não aconteça. Você transpira normalmente, você sua normalmente, tudo que sai da sua pele é suor. Não sai protetor. Isso de uma forma prática, de uma forma físico-química, assim, a gente consegue criar uma compatibilidade elétrica do princípio ativo com a queratina da pele. É nesse nível de profundidade. Tecnologia. Eu não entendo nada, mas eu já vi que a parada pode caminhar por aí, mas a gente prefere trazer isso. Não, mas é interessante, porque quem está assistindo a gente pode manjar disso. É diferente de uma situação física. Entendi. Né? Então a gente precisava resolver isso. Aí resolvemos. Aí um detalhe muito importante é que o protetor solar comum incomoda é que ele te deixa liso. Como ele te deixa oleoso, te deixa escorregadio. Então, é muito comum o surfista que não está usando roupa no momento do surf escorregar na prancha. Da mesma forma que a raquete pode escorregar da mão, da mesma forma que a vela. A gente tem vários amigos. A gente tem vários amigos que velejam
né? Estamos nos conhecendo agora, mas nós temos amigos em comum, né? E que eu descobri que nem sabiam que o Santec é nossa e que a gente tem toda essa história, mas que já usam Santec, e quando eu perguntei por quê, é porque é o único que não me deixa liso. Porque eu já sofri vários acidentes de escorregar no barco. É isso. Com Né? certeza. Então, Com certeza. o lance de não ficar liso, de ter uma aderência. E nós desenvolvemos uma tecnologia chamada Grip System, que é justamente o grip, que faz com que o produto não escorregue, né? E aí nós continuamos as pesquisas e isso não para, né? Por isso que a gente chegou no conceito de bioadaptabilidade, porque nós não estamos falando apenas do sol, nós estamos falando do suor, que incomoda pra caramba. Nós estamos falando da umidade do ar. Como é que você tem poluição. Da poluição. Como é que você tem um produto que consegue se adaptar às condições em que ele vai ser usado? Né? E a gente foi apertando. Então tem muita tecnologia empregada. De modo que a gente consegue ser o protetor do velejador, o protetor dos surfistas e o protetor de quem escala o Everest. É isso aí. Que vai para 8.000 metros de altura e precisa de uma proteção realmente intensa. Tem uma brincadeira nossa que a gente fala assim, Ale, o esporte mais radical do mundo é reaplicar protetor solar em criança. Porque ele tá molhado, tá com areia, tá brincando. E aí a gente vê aquelas mães pegando protetor, passando na pele salgada, com spray, não sei o quê. Cara, aquilo ali só vai traumatizar a criança, né? Pode crer. Então, já começa daí o nosso trauma. Já começa daí. Já começa daí. A gente vê cada cena bizarra. E aqui os pais, atletas, essas famílias que vêm trazendo isso, qual que é a cultura? Cara, você passa na criança em casa antes de ir para atividade de vela, antes de ir para o clube, para a piscina, que ele vai estar sequinho, sem estresse, calmo, barriguinha cheia. Pode crer. Você vai passar e, cara, 5 horas depois o protetor ainda tem 50% de proteção. Então você pega uns 50 e passa na criança lá às 8, 9, 10, 11, 12, 13. A 1 da tarde o FPS 25. É como se ele tivesse acabado de reaplicar um FPS 25. É muito legal isso. Essa é uma sacada. Então a gente costuma falar, o esporte radical é para a família também. Para a família. Não, olha, isso é bem interessante, assim, ó. Eu costumo usar sempre essa analogia que, da mesma forma que o ABS nasceu lá para frear um carro de Fórmula 1, V12, aquele do Ayrton Senna, e hoje ele é um item de série de qualquer carro popular, né? A Santec, ela nasceu na pior condição possível. Né? Num cara que fica 5, 6 horas dentro do mar. Pior no sentido extremo. Extremo para o protetor. Né? Então, se a gente protege este cara, como é que a gente faz para proteger uma criança de 6 meses de idade? Então, a gente começou a também trabalhar a fórmula. Então, pode aplicar o mesmo protetor que eu passo em mim, eu posso aplicar na criança? Já temos Anvisa para crianças a partir de 6 meses de idade. Cara. E aí tem um detalhe importante. Eu vou dizer assim, boa parte foi pesquisa, outra parte foi Deus que foi nos ensinando e dizendo, ó, vocês também conseguiram isso, vocês não estavam nem pensando. E eu vou te dizer algumas delas. A gente não tem, em 10 anos de estrada, nenhum caso de problemas alérgicos gerado pela utilização do produto. E você sabe que muita gente tem reações alérgicas à proteção solar. Né? Então a gente tem, como o Dr. Paulo Putinelli, que é triatleta, que é médico aqui de São Paulo, um grande amigo, um parceiro, que tem vitiligo, né? E ele diz, cara, eu só uso Santec. É um grande parceiro nosso, um grande amigo, e só usa Santec. Também, da mesma forma, a gente se conheceu pelo produto, para depois a gente se conhecer. De triatlon no Brasil. Que massa. Cara... Então, a gente conseguiu fazer com que pessoas que têm alguns tipos de reações na pele, seja psoríase, vitiligo, seja alguma dermatite de contato, algum problema alérgico, utilize o produto, passe a ter um protetor solar para utilizar. Tem uma história ótima, bem rapidinho, do Challenger, que foi um evento de triatlo que a gente participou em Florianópolis, que uma moça chegou... A gente estava com o nosso stand lá, na feira, né? Isso, a gente estava lá apresentando o produto, fazendo aquele trabalho de corpo a corpo, né? Com os atletas em família. Chegou uma mulher que estava com o marido assim um pouco mais atrás, conversando, que ele é atleta de alta performance, e 2 crianças, 2 meninas, filhinhas. E ela veio para entender do protetor solar. Falar, e eu expliquei um pouco, ela assim, não, porque meu marido ele é alérgico a tudo que bota na pele, e ele é triatleta, e olha lá, ele é branco. Né? Então ele está sempre exposto, ele chega torrado, mas ele não usa, ele é um cara que busca alta performance. Então ele não usa protetor solar. E eu cheguei, expliquei, digo, cara, a gente nunca teve um problema de alergia, não vai ser ele, né? Mas vem cá, vamos fazer um teste. E expliquei, aí ele chegou. E ele é médico para ajudar. Expliquei para ele o produto e eu disse, passa aqui no antebraço, numa região. Ele assim, não, se é isso mesmo, ele
cara botou no rosto. Eu digo, nossa, se der errado hoje eu tiro o cara da prova. Ali era a prova ali, meu Então, amigo. eu digo, nossa, o cara confiou em mim, vamos lá. E eu confiando no produto. Ale, no dia seguinte foi a prova. E aí a gente ficou lá, as 5.000 pessoas passando pelo stand, bem legal, assim, bem bacana. No dia seguinte, na prova, foi bem emocionante. Tem a prova de Ironman lá, não é? Tem. Isso. São marcas diferentes de triatlo, mas os triatletas são... São provas diferentes, entendi. São provas. Challenge é uma, Ironman é outra. Challenge é uma outra organização. É uma concorrente, Tá a bom, empresa não concorrente. conhecia. Tá. Isso, é um outro, assim, tipo o Ironman, né? Tá. Um pouco menor em tamanho, assim. Mas foi muito legal. No dia seguinte, a gente tava lá assistindo a galera chegando, e é bonita a chegada, né? Porque tem os atletas de elite que estão fazendo tempo, mas tem a galera que é superação. Tem um cara que venceu o câncer e que começou a fazer triatlo. Esporte em geral. Então é muito bacana isso, né? E a gente tava lá, cada chegada era uma emoção diferente. E aí eu, depois lá, tomando uma aguinha no stand, me recompondo das emoções a cada chegada, vem a pequenininha, uma filhinha. Filha dele. Oi, tio, tudo bem? O meu pai usou o protetor e não teve a reação. Agora ele tem um protetor. Mano, filha, cara, malandro. Eu até arrepia quando você fala. Cara, uma me parada emociona falar. Porque a esposa encheu Me emociona falar, dele. irmão. Pô, tem que usar. Ele falou, pô, mas não tem um Emociona. protetor. Olha, isso aí é um Não, me propósito, emociona né, falar cara? porque é isso que a gente faz, cara. Sabe, legal. o reconhecimento vem de carona com isso, a grana que isso gera para toda a cadeia, para todo mundo que participa disso, faz parte, mas isso tudo é retorno, sabe? Não é o propósito. O propósito é esse tipo de reação. E aí veio a família, o cara dizer, pô, irmão, parabéns, realmente agora eu tenho um produto. Que legal, hein, meu? Espetacular. Puta história. Não, espetacular, Puta lindíssimo. história. Não, e sem falar de que, o branding de vocês é muito top. Muito bonito, é bonito o material, é legal pra caramba. Mas vamos lá, eu tenho uma curiosidade que talvez mais gente tenha. Como é que vocês fazem esse teste? Eu quero aí entrar um pouco na parte mais técnica. Boa. Não muito, mas é uma curiosidade. Desse tempo de... Desenvolvimento, vamos dizer assim, da fórmula. Não, eu digo assim, de proficiência do produto na pele. Então você fala assim, tem 5 horas... Tá. É eficiência, sim. né? Aí assim, depois de 5 horas ele diminui. Como é que vocês testam isso pra gente conseguir falar Vai lá, com a galera? Cara, assim, hoje a Anvisa ela reconhece algumas empresas, alguns laboratórios para emitir laudos e testes, tá? E é muito simples, cara. Você vai botar o cara na ergométrica com protetor, placebo e aquele em xeque e vai ter os dados monitorados ali. Com então, tecnologia, né? Para perceber radiação e efeito na isso, pele. então assim você vai ter lá 50 voluntários, X tempo na ergométrica, depois ele entra tanto tempo numa banheira, ele fica imerso numa piscina, simula isso. Por isso que é caro, lento, demorado e muito sério. Depois tudo isso é laudado com uma especificidade muito forte de estatística, né? Que ele tem que obedecer padrões internacionais estatísticos, né? Que são, aqui no Brasil, é elevadíssimo, inclusive. E tão somente com aquele laudo você vai entrar com o protocolo de solicitação na Anvisa para o pedido de registro. E lá dentro vai passar por uma banca examinadora e vai validar ou não esses testes. Então, o que significa esses 5 horas de resistência à água ao suor? Preconiza aqui na Anvisa o seguinte conceito. Você declara o número de horas desde que provado que ao final daquele tempo tem 50% do FPS ativo. Traduzindo, depois de 5 horas tem metade da eficiência ali. Ainda na pele. Então, você pega o nosso FPS 50. Depois de 5 horas, tem 25 em atividade, comprovado cientificamente através dos mais severos testes e estándares internacionais. É isso que a gente tem, é isso que a gente entrega. Por isso que é sério, caro e demorado. É isso. Colocar uma galera para testar ali, que são os voluntários. Através de um modelo que, assim, não é que para a Santec, qualquer produto que deseja obter uma certificação dessa passa por aquele crivo. Precisa passar por esse crivo aí. Que queira dizer o que a gente diz. Né? Então não é simples, é comprovado, tem muita ciência empregada. Ciência, estatística, tecnologia. Não é uma jornada curta. E aí depois você tem equipamentos que simulam a radiação solar, né? Naquela onda, naquela faixa exata, tudo calibrado. E vai na pele do voluntário
realizar um bombardeio que a gente chama de radiação. Caramba! Aí essa radiação ela vai ser mensurada através das reações Entendi. da pele e classificadas por técnicos, por cientistas que estão ali e tabelados. Só assim vai ter um range de confiança, uma certificação. Você chega no certificado. Pô, parabéns, hein? E esses 25 que mantém, né? Ou seja, os 50% da eficiência, ele tem mais um período que ele continua? Porque se você pegar na curva de degradação do filtro, ela é longa, né? Ela degrada... A gente tem exemplos, Ale, isso é a parte técnica, né, normativa, regulamentada. A gente tem exemplos de pessoas que ficaram 8, 9 horas com o protetor solar. Tem um caso muito legal nesse sentido, depois eu contar, eu vou querer ouvir. E é muito legal, assim, quando o cara, tipo você, começou a usar Santec. Certo? Aí, beleza, se acostumou com a Santec. Porque a gente começa a andar com um carro com ar-condicionado, esquece que uma vez usou o carro sem ar-condicionado. Né? Aí pega sem... Aí um dia você esqueceu. Porra, esqueci o meu Santec. Tá, me empresta um protetor aí. E aí tu passa. Aí tu percebe, sabe? Aí tu percebe a diferença. Então a gente costuma dizer que quanto mais extrema a condição, mais você percebe a eficiência. Mas conta a história aí. Mas isso é muito relevante. Quando você compara em condições básicas, a qualidade não salta tanto. Vou ficar meia hora na praia, uma hora na praia. Para ler um livro ali parado. Agora, um desafio mesmo de um velejo de dia inteiro e tal. E esse caso é muito legal porque assim, eu estava num processo de conquista de um cliente lá em Florianópolis, bem relevante e tal. Ele vai se identificar com essa história aí. E ele estava para viajar para a Indonésia, para o arquipélago da Mentawai, numa região remota, e onde o surf é feito da seguinte forma. Você sai da base de manhã no speedboat até a região onde você vai fazer o surf. No meio do dia volta, abastece, toma a tua proteína, o shake, se reidrata, tal. A galera reaplica protetor solar e volta para uma segunda sessão. Segunda bateria, beleza. Esses caras saíram num dia nublado pela manhã, meia dúzia, 8 caras ali no speedboat e tal. E esse cara, eu tinha acabado de dar de presente para ele um Santec. Falei, pô, você vai para Indonésia, cara, usa tal. Daquele jeito. É tudo igual. Mas na via das dúvidas, né, cara? Acho que pela minha simpatia, o cara botou embaixo do braço. Brother, né, velho? E aí, cara, esses caras saíram de manhã, nublados, os caras não passaram protetor, uns passaram meia boca. Ele chegou e falou assim, porra, vou passar esse aqui que o Ale me deu. Passou bonitinho e foram. Nublado, com vento, não era aquele dia, mais na fissura. Porra, eles foram chegando perto do lugar, cara, o sol foi abrindo, o vento ficou terral, o mar foi acertando. Os caras pegaram altas ondas, o mar não parava de subir, eles com a prancha pequena. Os caras assim, velho, vamos voltar para trocar de prancha. Mais 40, 50 minutos de navegação de volta. Os caras desceram lá para os bangalôs, assim, se atropelando e tal, não sei o que, pega a prancha, pega leste grosso, e voltaram, e nessa a galera não repassou protetor solar. Inclusive esse amigo. E voltaram pro surf. Cara, eles pegaram altas ondas, foi o dia da trip. Chegaram 6 da tarde, assim, ó. Velho, os caras estavam cozidos, camarão, tudo assim, que nem teu olho no começo da história, assim. E o cara zerado, e os caras assim... Porra, velho, o que você fez? O que você passou? Daí caiu a ficha, ele não tinha se ligado. Ao olhar para outro parâmetro do lado, ele tinha uma régua. Os caras num torrão ali. Nossa. E aí, quando chegou, o cara me chamou no escritório dele, botou o produto lá, fez... Vai, que porra é essa? Me conta a história. Aí ele falou, agora eu acredito. Eu falei, pô, quer dizer então que a minha história não te convenceu? Ele falou, não, cara, eu quis te contar isso aqui porque foi algo, assim, bizarro. Foi um divisor de águas, tanto que esse cara é um grande amigo, admiro demais ele como profissional, como pessoa, como ser humano. E ele passou a... vamos dizer assim, quase que militar a favor de Santec por conta dessa confiança. Claro, porque é isso mesmo. E é empresário e parceiro, vive fazendo campanha com Santec agora. Total. Sabe por quê? Eu começo a ver que é o seguinte, a gente começou a criar com Santec uma parada de tipo lifestyle, tá ligado? Não é um protetor.
É uma atitude. É uma né, cara? atitude, Isso aí, entendeu? Nossa, cara, demais. É uma Sacada atitude. genial. Né? Porque, eu quero cuidar da vida aqui, da minha vida, eu quero curtir mais, pegar onda, Liberdade. eu quero liberdade. Cara, isso aqui faz parte da minha vida, assim como, sei lá, botar um boné ou escovar o dente Isso todo aí, cara. dia, cara. Tem que ser isso, entendeu? A gente tem que partir para essa Cara, pegada de lifestyle. No começo da nossa jornada, a gente fazia muito palestra, workshop com a galera jovem, né? E você conversar com essa faixa etária, você tem que trazer algumas analogias. E aí a gente sempre fala assim, pô, galera, você vai andar de moto sem capacete? Pô, você vai ter um envolvimento sem usar preservativo? Total. Cara, se você falasse da cinto de segurança, você vai sem andar com cinto de segurança. Se você pegar essa galera, que nem eu, década de 60, 70, o cinto de segurança, né, Lê? Você lembra aquele todo 2 pontas, tudo sujo aqui. Hoje, cara, você põe o cinto e você nem percebe, cara. Não tem por que não usar. É isso aí. Então, assim, pô, preservativo hoje não tem por que não usar, cara. Pô, os capacetes hoje super modernos, cara. Não faz sentido. E a tecnologia de cosmética, né, que a gente tinha 30, 40 anos atrás, realmente ela não entregava, cara. Eu, para pegar onda, eu pegava o protetor solar lá que a gente fazia na fábrica, pegava um pouco daquela pomada de bumbum de neném, fazia uma pastrocha, que eu falo, fazia uma pastrocha, punha no rosto e seja o que Deus quiser. Era a única coisa que me segurava, cara. Mas recorrentemente meu nariz descascava, meu lábio estava estourado. Então, assim, hoje não faz sentido não usar, porque a entrega do conforto é muito legal. E volta ao ponto da tua pergunta. Por que o equipamento, por que eu tenho que usar? É isso que o Carlos falou, cara. Imagina um triatleta que serviu muito pra gente de parâmetro. O cara, a devoção, a doação, o treino, o que esse cara treina para aquela prova. E nenhum detalhe pode tirar o foco do cara. Nenhum óculos, nenhuma sapatilha apertada. E o protetor é o que você falou, cara, os caras, eu chegava, eu tenho um protetor, o cara falava assim pra mim, cara, nem chega com isso aqui, eu não quero. Ele treinou, cara, meses, anos, para aquele dia, para aquela prova. Pode crer. E hoje o cara não tem porquê não. Porque é como se fosse um pedaço do equipamento, né? É um pedaço do equipamento. É um Você EPI. tem que estar lá dentro, cara. E eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. A gente vai fazer uma manutenção em casa, isso é muito louco, né? Pega um prego aqui, vou vou bater no prego, tá? E aí, aquele prego bate errado e espirra, voa no meu olho, pronto, perdi a vista. Isso. Agora, o profissional da área lá, ele é obrigado a usar o óculos, EPI certinho, o capacete. Então, assim, tá na hora da gente entender que se a gente tá ali fazendo, seja lá o que for, principalmente aí vamos trazer para o mundo das atividades físicas, você tem que usar o equipamento certo para você praticar aquela atividade da maneira correta. E eu acho que isso hoje se tornou parte desses equipamentos, seja para praticar uma vela, ou pegar uma onda, ou o skate, ou fazer um montanhismo, seja lá o que for. É parte do equipamento. O Gabriel pôs aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso que você comentou, Ale. Assim, ó. Mostra pra gente aqui. O Instituto Nacional do Câncer, cara, ele monitora todos os tipos de câncer, né? E traz isso de forma muito tabelada, estatística. Depois, quem quiser dar uma batida de teclado ali e vai ver com mais propriedade. Mas quando eu e o Carlos a gente entrou nessa jornada e preparou, né, a nossa estratégia, a gente tinha uma previsão de 180 mil novos casos de câncer de pele todo ano. No Brasil. No Brasil, só Brasil, cara. Câncer de pele no Brasil. E eles atualizaram isso para o triênio 23, 24, 25 para 220 mil na média. É um salto, dá cara. 700 mil quase ali nesse triênio. Isso, triênio. 700 mil casos. Nesses 3 anos, né? Para 200 e poucos mil. E o câncer de pele é um câncer mais comum que o de próstata, que o de seio. Então, assim, basta a gente sempre comenta assim, cara, você conhece alguém da sua família, o próximo que tem câncer de próstata? Porra, eu. E de mama? Eu. Mas, cara, pensa que o câncer de pele ele é mais frequente no Brasil do que esses dois. Né? Ele tá ali no... Vamos falar do câncer de pele, então. Por ser uma coisa que parece... Bom, o câncer, de modo geral, infelizmente, uma doença que a gente não vê e quando descobre, muitas vezes já está num momento bem crítico.
E parece que as pessoas dão menos importância para o tal do câncer de pele. Por que será que é desse jeito? O que vocês acham? Olha, é 30% de todos os cânceres diagnosticados são de pele. Então, ele é muito grande, ele é muito incidente. Eu acho que a gente precisa de uma evolução cultural, uma evolução de educação ainda muito grande para que as pessoas entendam que aquela pinta, que ela não dá bola, certo? Por anos, é um problema que pode ser resolvido, porque esse é um detalhe importante, sabe? O câncer de pele, nós acabamos estudando muito isso, né? Mas a gente tem os nossos amigos médicos que nos ajudam, né? Nos desenvolvimentos de produtos. E que, pelo amor de Deus, a gente está aqui como médico, muito pelo contrário, a gente está aqui pela causa, claro. E a gente sempre fala assim, cara, consulta o teu dermatologista no mínimo uma vez por ano. E caras que velejam 6 meses, cara. Tem 40 a mais, veleja de 6 em 6 meses, cara. Porque de um semestre para o outro, uma dessas pintas pode dar um... Então, o que vocês falam é procurar um dermatologista, isso aí, de alguma maneira olhar para isso de assim forma como séria, a gente vai né, no dentista, você vê que a parte odontológica, essa cultura ela é bem fluida. O dermato já não. E remete um pouco parece que pro lado feminino, né? E estético feminino, né? É importante dizer assim, ó, que ele é o câncer que mais mata, né? Você viu que a gente fez uma entrevista. Câncer de pele mata, então. Mata. É um dos cânceres mais severos, que tem maior metástase, chamado de melanoma, né? Uma parte 25 a 30% dos cânceres de pele diagnosticados são melanoma. E esse tem metástase com muita rapidez, se instalam em outras partes do organismo, se proliferam com uma rapidez muito grande, né? Tanto que a gente fez uma matéria que a gente estava mencionando antes, com o Dr. Marcos Brown, mais uma vez, um grande amigo, querido, médico de 22 anos já. Do mar. E surfista há 40 anos, carioca, que morou na Austrália. Um cara... Garopaba, querido. Um cara fora do comum. E ele estava falando assim... Carlos, eu quero fazer essa matéria com vocês porque todos os dias no consultório, lá em Garopaba, na beira da praia, ele trabalha na rede pública, todos os dias eu recebo pessoas com problema sério de pele e preciso fazer biópsia, né? Eu recebo muita gente do esporte e da pesca, né? E como ali é uma comunidade de pesca, e aí ele disse, e o pessoal mais simples da pesca, é isso que eu queria dizer, é ainda pior, porque como o nível de escolaridade é um pouco menor, né? Eles não dão importância para isso, vão convivendo com aquilo um tempo. E quando chega para olhar, é porque já está insuportável. E aí já tem metástase, já aconteceu, e é muito comum perder o paciente, né? E por outro lado, vamos olhar o copo meio cheio dessa história. Que sacada, o outro lado da moeda. Ele é um câncer de fácil detecção, porque ele está fora do corpo, ele está na pele, e ele precocemente consegue ser tirado 100%. E você remove, então ele tem cura. E você remove com o que eles chamam tecnicamente de margem livre, faz o exame margem livre e é sinal que tirou já era. E muitas vezes o cara tem a suspeita, né? Quando digo o cara, o médico tem aquela suspeita, ele fala assim, vamos fazer a biópsia, ele já tira, porque assim, entre fazer o exame e tirar, já a mesma coisa, já resolve. Pode crer. Então, cara, é simples, é só você ir no consultório do cara. E essa pessoa muitas vezes entra, a remoção é ali, sabe? Na hora lá. E essa pessoa entra num ritmo de acompanhamento depois, se ela teve né? Se mas tem ela suspeita, mantenha o monitoramento. Entendi. Ela se torna vigilante. Então, ele é um câncer que tem cura, desde que devidamente... no início, diagnosticado, né? E protetor solar não é um produto sazonal. Protetor solar tem que usar todo dia. É como você falou, ele é um equipamento de segurança, cara. Ele é pra vida. É pra vida, né? É pra vida. Nossa, eu vou marcar meu dermatologista saindo daqui, cara. Ô, Ale, importante, irmão. E aí, ainda nessa linha de reflexão, olha que legal, assim, a gente vem encontrando formas de acessar a mente humana para passar essa missão de prevenção e de preservação da vida, beleza? Então, o que a gente percebeu também? Como você falou, às vezes, pelo lado estético, você tem uma janela um pouquinho mais ampla de acesso. Exemplo, cara, hoje a expectativa de vida, principalmente, né, cara, a galera da nossa geração conectada com esporte, bem-estar, um nível de formação e por aí vai. Então, a nossa expectativa de vida, cara, aumentou muito. Então, você pega um cara de 50 anos lá atrás, o cara já tinha jogado a toalha. Hoje, cara... Somos 3 nessa mesa aqui. Você pega os jovens aí, cara, então assim, a questão do fotoenvelhecimento
Pode ser que você não desenvolva o câncer, cara, mas a radiação Pode crer. solar, ela vai te transformar Vai. na cara de maracujá, né? Vai virar uma uva passa, uva né, passa. mano? Então, assim, brother, aproveita Ninguém isso quer, aí, né, velho? cara? Ninguém fala, mas ninguém quer virar uma uva passa, fala aí, né? Porra, cara. Mas vale a pena, vale a pena, com certeza. cara. Então, Pô, essa é tem, outra sacada. tem muitos benefícios, realmente, né? Eu sou, de novo, suspeito para falar, porque eu testei o produto e é incrível mesmo. Essa tecnologia Grip System eu acho fora de série, né? Pra gente que usa a mão dentro do esporte, você tá sempre tentando fazer alguma coisa, ou no caso de uma vela, você tá nos cabos, ou você tá no windsurf, você tá na retranca, ou no kite mesmo, também aqui na barra. Cara, se você tá com a mão oleosa, meu, pode ser um risco para você. Você vê que parte dessa tecnologia, Lê, ela é natural, cara. A base do produto é manteiga de cupuaçu. Ó, é mesmo? A gente não vai entregar todo o isso que eu vou segredo, falar, né? você vai contar aqui a forma. Então, Só para deixar a galera sabendo, né? Como então é, a né, base, cara? então assim, aí a manteiga de cupuaçu, cara, é altamente hidratante. Aí tem uma percepção de hidratação, proteção. Cara, tua elastina, teu colágeno ali que dá flexibilidade na pele, que é que nem o cabo, né? Quando resseca, ele pode partir, Pode né? ter, é isso Mas mesmo. se o teu cabo ele tá sempre ali, cara, saiu de uma sessão, lava com água doce, seca certinho, a flexibilidade, a vida daquela fibra, assim é a pele, Então né, quer cara? dizer, além de proteger, hidrata Hidrata. com essa manteiga de cupuaçu. A gente fala de várias proteções. Solar é uma delas, a principal delas, mas são várias proteções, né? Então a Barreira questão do vento, do próprio sal, né, cara? Quem pratica a vela aí, principalmente no mar, Pode crer. o sal ele é muito sal agressivo. o sal né, é agressivo, cara? é. Então esse produto ele forma um filme, o sal não vai estar entrando em contato diretamente com a tua E pele. parece que não, na vela, quando a gente tá mesmo que num barco oceano, a gente tem pouquíssimo contato com a água, às vezes tem, né? Mas o vento resseca muito a gente, Sim, cara. É mas você tem impressionante. aquela É o tempo neblina, né? Aquela brisa, aquela névoa O da tempo- água, né? E o sal, E ele o sal. tá no ar. E o vento, assim, se você não toma água com frequência, você desidrata, cara. Porque você Sim. fica ali horas naquele barco e o vento na cara. E aí você tá fazendo a função lá, você tá na função, na faina lá, pá, bota a vela pra cima, tira, puxa cabo, faz bordo, dá jibe. Dali a pouco, meu, você não tomou um Sim. copo d'água, Sim. né? Então ele resseca mesmo a gente. Não, e aí tem algumas situações, Ale, que ela é até mais evidente, assim, que a gente estava falando ainda há pouco sobre o pessoal de montanha, que vai fazer snow, né? Vai para neve. A neve, o sol, a radiação é muito mais intensa lá em cima, mas não percebe o calor, tá frio, então passa batido. Mas o ressecamento da pele é imediato. É verdade. Aquele vento seco da É seco, altitude, né? É verdade. ele resseca e Resseca. craquela a Pode pele. crer. Então o protetor, isso é percebido na hora. Passa o protetor Ele e fica vai fazer uma hidratado. barreira física, no momento já. né? E preservar a que a gente chama manto hidrolipídico da pele, né? Preservado. Então você vai ter uma adversidade muito menor. E isso recorrentemente, na curva da nossa existência, o aspecto jovial, Claro. de pele Saudável. saudável. Ale, mas você falou uma coisa ainda há pouco no meio da nossa conversa, a gente vem falando bastante da questão técnica, mas do brand, da marca. Porque nós estamos falando do lado técnico, do lado propósito, Sim. que é o que nos move, Claro. né? A nossa empresa se chama Dermalog, nós somos uma casa de marcas de alta performance para esporte e do esporte estendendo para todas as pessoas que querem se cuidar, né? A família brasileira. Família E brasileira. aí tem as outras adversidades da empresa, né? Que é o brand, é o mercado, é a concorrência, Com certeza, é com certeza. toda A produção, né? O pricing, Então né? é muito legal ouvir você falar que curte a imagem da Santec, o brand, Total. para nós é um reconhecimento, Total, cara, que a gente cuida muito massa, disso. Muito massa. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi. Eu não sei se eu terminei a história, mas... Não terminou, a gente terminei. voltou. Então, aí eu falei, pô, eu vou testar isso aqui. Tô no momento de Sailing Cast, protetor tem tudo a ver, cadastro para ser um fornecedor. Eu fui lá, fiz o meu cadastro, fiz um pedido. A Cibele. Aí, cara, quando eu testei aquilo, eu falei, cara, isso aqui é louco mesmo. Diferente. Isso aqui Aliás, é diz a diferente. Cibele, diz a Cibele, manda um abraço pro Ale, ele é um querido. Tá no ar aqui, ó. Cibele, obrigado, hein, ó. Estamos falando de você aqui, super atendimento da Cibele.
Você que quer ser um revendedor da Santec, fala com a Cibele. Aí vai dar ciúme. Vai dar Cibele ciúme. tem a Elô, Então fala com a galera lá que eles vão resolver pra A vocês. Cibele é do mar, já foi guarda-vida, casca é? grossa. Olha aí. É mesmo? Ô, Cibele, eu não sabia dessa sua história. Mas continue. Não, então, aí eu testei isso aí e comecei a distribuir pra galera. Comecei a falar, testa isso aqui, vê isso aqui, olha que legal. E aí a turma começou, aí eu falei assim, quer saber, eu vou botar isso aqui no ar. Comecei a dar pra galera, falar, tá aqui, apoio Santec. E a turma começou a me pedir. A galera vai chegar dia de regata, chega lá, Ale, cadê o Ale? Chega e fala, vamos fazer uma entrevista aqui, falar com você. Não, eu quero aquele seu protetor, você tem um aí pra me arrumar. E aí o troço começou a virar, cara. E aí eu falei, Sibeli, eu preciso de mais aí. Aí eu falei, vamos conversar com a galera aí, pra gente fazer um troço legal pra todo mundo. Aí. Não, aí chega a notícia, tem um louco aí comprando pra dar de presente, cara. Não, peraí, vamos descobrir quem é. Aí falou, quem que é? É o tal de Alexandre. Eu falei, tá explicado. Pode não crer, bate bem, pode crer. Mas é porque realmente é diferente, cara. Porque se fosse tipo mais um... Sim. Mais um, tal, né? E eu dei a sorte, né? Eu acho que os astros se juntaram lá e, vocês criaram esse produto que é maravilhoso. E é um diferencial ferrado. Tem muito segredo, eu acho, Ale, que é o seguinte, é que nem o teu programa, né, cara? Tu faz com coração, tu faz com propósito, né, cara? Tua alma tá alinhada com o teu propósito comercial e aí tudo flui, né? A gente entramos no meio da outra gravação anterior aqui, já conectamos com o cara, a energia aqui é muito legal, a sua luz, sua presença aí extraordinária. Então, teu propósito move, o teu alto vento de suficiência, né, cara? Muito legal, velho. Pô, parabéns. Muito bom ouvir isso. Obrigado, Ale. Obrigado, cara, a gente coração, sente cara. aqui, cara, esse vento. Não, é engraçado. Eu vinha falando assim, a Nilce, manda um abração pro Ale, tal, é um querido, tal. E eu disse assim, cara, engraçado, eu vou conhecer o cara, tá na outra sala, parece que eu conheci ele há anos, velho. E nós ficamos, sei lá, 40 minutos ali no vídeo aquele dia. Muito bacana. O Carlos falou assim pra mim, vamos conversar uns 15 minutos. Eu falei, acho que vai precisar de um pouco mais. Aí, no dia que a gente conversou. Ficamos quase 1 hora e eu indo pra reunião, eu digo, não, vamos continuar. Ele no elevador e tal, no carro, a Nilce deixou ele não sei aonde. E o cara... ele falou, bem que você falou. Eu falei, pois é, nem 30 minutos não ia adiantar. Muito bom. É porque a gente, acho que conecta muito em várias coisas, né? A gente gosta das mesmas coisas, gosta do mar, gosta de estar na natureza. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa história também do surf, que eu acho demais. Eu sou como é que fala? Howley. Eu não sei nada de surf. Você sabe que, na cara. verdade, eu morei no Havaí, né, cara? O Howley, ele é o alma branca, né? Embora criou-se essa conotação pejorativa, mas ela inicialmente não tem essa... É muito interessante. Mas criou-se que o Howley é o cara que não sabe prego, tá lá no meio, é o prego. Meio pejorativo, né? Mas então, sabe como é que eu vejo isso? Desculpa, Lê, só fazendo um parênteses, assim, é igual o meu filho, entre outros esportes, está no jiu-jitsu. E eu vou lá assistir, acho demais. Esse dia estava o instrutor falando, o professor dele, né, que é gente boníssima, ele falando na palestra, você sabe qual é a faixa mais importante? Um monte de faixa preta, né? A faixa mais importante é a branca, brother. Né? Por quê? Porque você só chega na preta se você não desistir da branca. Né? Isso aí, cara. Então o cara que pega a prancha a primeira vez, de vez em quando alguém me pergunta, né? Porque tem esse negócio do localismo, tem o lado burro do negócio, o lado bobo, né? Infelizmente. Mas tá sendo diminuindo, desconstruído, né? tá se desconstruindo essa hostilidade, tem que terminar mesmo essa parada. Esses dias me perguntaram, pô, mas quem que é surfista, cara? Eu digo, cara, o surfista, cara, pra mim, pode ser o cara que dá aéreo, o cara que tá na competição, mas o cara que acorda às 5 horas da manhã, bota uma prancha no carro, se desloca, seja em que temperatura, e vai curtir a água salgada, vai curtir furar uma onda, vai tentar pegar... Sol, se ele surfa muito ou pouco, desculpa a expressão, foda-se. É isso aí. O mais importante é que o cara tá curtindo, irmão. E aí, claro, se você não desistir, você muda de faixa. Você vai melhorando. É isso aí, falou tudo. E é consequência, né? É isso aí, falou tudo. Então, o meu começo, né? Eu tenho 48 e surfo desde os 8. Então, eu tô completando 40 anos de surf. Eu não aprendi ainda. Faixa branca? Não aprendi Eu sou eternamente faixa branca. Não, a gente vai ficando um pouquinho menos ruim, né? Já é preta. Não, a gente já pega a onda, se diverte, já
viajamos algumas partes do mundo aí buscando ondas boas. Mas começou porque eu moro em Santa Catarina, eu sou de Criciúma, natural de Criciúma, que é uma cidade que fica no litoral. Criciúma não tem praia diretamente, mas fica a 25 minutos da praia. E do lado ali tem o Farol de Santa Marta, onde quebra as melhores ondas, as maiores ondas do Brasil, né? Aí tem, mais pra cima tem Laguna, o Farol pertence à Laguna, né? Tem a Jaguaruna, tem Laguna, tem Imbituba, tem Garopaba, Florianópolis e aí vai. Então o litoral catarinense é muito rico e eu vivi neste meio na minha infância, né? Então eu ia pra beira da praia e via aqueles caras com aquelas pranchas e é muito engraçado só essa história. A primeira prancha que eu tive foi uma Cristal Grafite, uma biquília, uma prancha antigona, que infelizmente eu vendi na época para poder comprar outra, mas hoje seria estar ela pendurada. Com certeza. Mas eu não tinha essa noção. E quem me vendeu foi um grande amigo chamado Giovanni, que é nosso jurídico. Meu jurídico há 25 anos, amigo de infância, e que nunca pegou onda. Eu digo, cara, minha inspiração nunca pegou onda. Tá tudo certo. Um abraço, Gil. Valeu, Gil. Eu pego um pouquinho, mas se eu não surfar nada, tá tudo certo, meu. Olha a minha inspiração. Cara, eu sou natural de São Paulo. Nasci em São Paulo. Mas aos 6 anos, meu pai foi empreender no Nordeste do Brasil. E eu me mudei para Recife, Pernambuco. Um abraço pra galera da Vela de Pernambuco ali, galera. Tem uma galera forte ali. Sim, Cabanga, Yacht Club. Cabanga, pode crer, é isso aí. E aí, cara, eu não conhecia praia praticamente, tinha tido um acesso aqui ao Guarujá, na casa do meu avô aqui, mas de forma muito superficial, 6 anos, né, de idade. Mas quando eu fui morar na beira-mar, cara, e daí já tinha o pessoal no prédio, a garotada, aí, cara, comecei pegando onda naquelas pranchinhas de isopor, inclusive chamava Guarujá. Pode crer. Pô, ficava com o peito todo Eu ia falar, os bicos aqui tudo comigo. Caindo, tinha hora que nem tinha o bico, né? Pô, cara, o cara olhava e nascia outro bico. E a gente não saía da água do mesmo jeito, continuava lá, né, mano? Assado. Metia um Até que eu hipoglose comecei a pegar em pé ali e, cara, num certo dia minha prancha quebrou no meio, a de isopor. Aí meu pai... minha mãe tinha uma loja que era do lado da loja da Realce Nordeste, que é o Rômulo. Um abraço aí pra galera ali, o Rômulo. E aí minha mãe falou assim, pô, cara, os caras lá são gente boa, tal, não sei o quê, vamos ver se tem uma prancha pequena pra você. Cara, quando eu bati o olho falei assim, não acredito, porta com porta da loja da minha mãe, uma das melhores marcas, os caras fazem prancha até hoje, maravilhosa. Cara, eu entrei lá, tipo, aí foi... Ali. Porra, cara, o cheiro da parafina entrou, cara, e daí eu saí de lá com uma prancha, uma Realce Nordeste biquília também, uma 510, esses dias até achei uma foto, e dei pro meu primo, e meu primo acabou vendendo, também deveria ter guardado. Tudo certo, então, tá na memória. De lá a gente veio, eu acabei morando em Recife até os 16 anos, voltei para São Paulo, e aí tive um contato de 25 anos com Ubatuba, né, pegando onda ali entre Itamambuca, Félix e Vermelha, casa ali no Félix. E há 6 anos eu tô em Florianópolis. Né? Nesse inteirinho aí, em 99, eu morei um tempo no Havaí para estudar, trabalhar. E o surf faz parte da rotina espiritual, como o Carlos falou, cara, sabe? É um processo meditativo, de contato com a água, de desafio, né? Tem ano que você está surfando melhor, tem ano que você conseguiu viajar, tem ano que você... Cara, enfim, né, surfa bem, então... E a comunidade do surf, ela ensinou muito pra gente, né, cara? Porque quando você tá dentro do mar, cara, é como na vela, tem essa situação. Então a gente trouxe para dentro da nossa organização muito desse espírito, sabe, cara? Legal. Os colaboradores que estão com a gente, então tá todo mundo na mesma vibe, na mesma energia, conectado, e a gente deve muito ao surf. Então quando a gente fala assim, pô, a marca tem uma conexão com o surf, ela tem, mas ela é uma solução que transcende o surf, cara. Hoje o surf é uma parte pequena do nosso negócio. Foi a nossa surf. Origem, mas se você criou uma solução como a gente tem para quem está dentro da água durante 5, 6 horas, você consegue resolver problemas de muitas outras categorias, né? Sabe uma comunidade irmã nossa aqui, que não está entre o surf nem a vela, que é muito afim? É a comunidade da pesca. Pode crer. Cara, a gente tem aprendido muito com essa galera da pesca nesses últimos 1 ano e meio. Assim, cara. E a gente vende muito bem em lojas de pesca,
sabe? Tem crescido a busca e mais uma vez a gente está resolvendo problemas que a gente não sabia que resolvia, porque aí você vai entrando na especificidade da vela, da pesca, do beat, vai descobrindo um monte de coisa, né? A galera do Pode golfe, crer, cara. pô. Um dos problemas grandes que trouxeram pra gente é que o óculos de quem vai fazer a pesca esportiva, que ele é lente polarizada, é danificado pelo protetor solar. E a gente testou e o nosso não danifica. Já aconteceu comigo, sabia? A maioria Agora dos você falou, filtros lembrei. reage com o verniz da Eu olhei e polarização. falei, puta, óculos porcaria. Eu não tinha me ligado que tinha sido o protetor, Provavelmente cara. foi o Eu achei que tinha sido a água. Chegou para nós uma reclamação que o nosso protetor solar danificou um óculos, tal, um amigo, que é um grande amigo e grande... Se tornou amigo, né? Grande A princípio, cliente. o cara queria matar a gente, né, velho? Ele faz... Quero ouvir essa história. Essa história é legal. Ele faz campeonatos de pesca esportiva no interior do Paraná, da região de Cascavel, lá, né? Tem bastante rios, açudes, enfim, uma região muito rica. Aliás, o interior do Brasil é riquíssimo, né? Em navegação, em pesca e tudo mais. Verdade. Também estou aprendendo isso com a Santec. E esse parceiro ligou pra gente e disse, tem uma reclamação aqui do óculos e tal. Eu disse, irmão, eu nem sei o que você tá falando, mas me manda teu óculos. Me manda teu óculos, é uma novidade. Eu vou mandar para um laboratório de uma empresa de óculos que produz, né? Os amigos da Mormai, né? Que faz o óculos da Mormai. Falei com um colega meu lá, que é engenheiro, que dirige lá toda a produção. Um cara fantástico. Diz ele, cara, vamos lá, vamos testar então. Peguei o óculos do cara e testamos o produto, rapaz. E o nosso produto não danifica o óculos em detrimento aos outros. Aí eu mandei o óculos também. Mandei o óculos que legal, pro cara. Falando que tem coisa que foi a gente, tem coisa que foi Deus, né? Obrigado, senhor. Mandei o óculos de volta para ele e aí mandei mais um presente que a Mormai mandou, né? E um novo da Mormai. Mandei um novo, ele ficou amarradão e disse, agora ele tem loja de pesca, Santec patrocina os eventos esportivos dele. Às vezes a gente patrocina sem saber. Igual você, às vezes a gente patrocina sem saber. De quem é esse campeonato? Isso que é patrocinador. É o Bonfim, grande amigo, Bonfim. Legal. Então, esse cara virou um divulgador e a gente aí virou um pouco mais. A gente virou um pouco mais o canhão para este mercado e começamos a explorar esse mercado, no bom sentido da palavra explorar. Começamos a crescer. E a entender e aprender com esses caras. E é impressionante o que a gente vem trabalhando no mercado de pesca. Aí junta com a questão do câncer de pele, junta com a questão de quem está na pesca está exposto durante muito tempo. Não contamina a isca, que não escorrega no molinete, na carretilha. Não tem produto que protege e o nosso produto resolve outros problemas. Não estraga o óculos, como o Ale já falou, não suja o equipamento, certo? Não suja, porque isso é um problema, inclusive de vida útil para o equipamento. Aquela gordura, aquela meleca que fica por cima, não fica. Aí a gente vai descobrindo, a gente também não estraga a lente do fotógrafo, a máquina. A comunidade audiovisual, cara, conta esse case. Também, né? Legal. A galera que sai para cobrir esses eventos. Né, cara? A gente tem... exposto, eu sou um cara, eu gosto de fotografia, sou um entusiasta apenas, assim, e tenho muitos amigos fotógrafos, casca grossa. E quando a gente começou a testar, os caras começaram a dar um feedback, falaram assim, cara, é sensacional porque não contamina meu equipamento, não escorrega, esse pessoal da externa, né, e do subaquático, que é um... Cara, então assim, hoje o pessoal de produtora vai para a Amazônia, cara, os caras levam o Santec, tá no briefing da segurança dos caras, é muito legal, cara, isso, cara. Isso a gente não sabia, a gente vai descobrindo depois com as pessoas utilizando. Outra comunidade afim, né, que não é pesca, não é vela, mas está no mar com a gente, é a galera do mergulho. Pode crer. Então, assim, outro aspecto. Cara, você fazer um mergulho com a máscara contaminada de protetor solar ali, é horrível, né? Então hoje a gente tem uma grande parceira nossa que está conosco desde o começo, que é a Carol Meia, né? Aquela 8 vezes recorde mundial de apneia, né? E que ela fala assim, cara, hoje ela tá no segmento de bike, casca grossa, levou um segundo lugar no Master na Austrália aí semana retrasada. Eu falo que ela caiu de algum disco voador, essa mulher aí, né? 18 minutos de apneia estática, né? Uma pessoa não é normal, né? É normal. Então, é um alien. Então, ela fala assim, mudou minha jornada dentro das embarcações, no treino, seja na bike, seja no mergulho, que ela ainda dá muito curso de apneia. Cara, não, é fora de série, assim, a gama de esportes. Na verdade, assim, é outdoor.
Outdoor. Outdoor, meu. A gente se identifica assim. Cai com uma luva. Não conta o caso da Karina Oliani no Everest lá, cara. Esse é muito louco. Essa também, é boa a doutora demais. Karina. A Karina, médica, socorrista, uma linda, querida e doida, né? Porque o que ela faz caiu de outro. Que caiu de outro disco voador. Acho que elas caíram juntas. Ela é fora de série. E ela foi fazer algumas das expedições dela pro Everest, né? E ela subindo lá com a galera, ela contou isso pra nós, no depoimento pra gente, foi muito bacana. Ela subindo, chegou num determinado nível, né? Daquelas bases. Tá. Ela disse pro parceiro dela, pra um amigo que tava na escalada, ela falou, eu esqueci meu protetor solar. Porque alguém sofreu um acidente, ela se deslocou de uma base pra outra e ela fez às pressas a mochila ali. Ela, não trouxe meu Santec, cara. Poxa, esse protetor é o único que eu uso aqui, porque me protege, tal. Aí ele assim, aí o cara tava na mochila assim, eu não sei o que tu usa, mas eu tenho esse aqui. E puxou o Santec. Ela, mas é bem esse que eu uso. Ela tirou a foto lá no Everest, ela falou assim, cara, não acredito, e era um gringo, eu não me lembro o nome dele. Era um sobrinho de uma aluna dela que ela prepara a galera pra subir, que o cara é lá de Floripa e ele fez um curso de surf e os caras apresentaram pra ele, ele falou, vou levar pra trip pro Everest. Você imagina, aí é nosso orgulho, você imagina você criar um produto em que 2 pessoas no Everest se encontram, as 2 são usuários. O que você acha? Verdade, hein? Isso aí precisa fazer precisa escrever um livro com esses cases. Porque na beira da praia de Garopaba, de Floripa, tá mais fácil acontecer isso, mas no Everest, porra. Você sabe que eu tive um insight louco agora? Isso aqui vai ser... Eu vou falar, né, de uma marca que todo mundo conhece, que é Bombril. Mas Bombril é uma palha de aço, irmão. Bom pra tudo. Pois é. Isso aqui, na verdade, não vai ser mais protetor solar. Isso aqui, o protetor solar... Santec vai ser sinônimo de protetor solar. Eu esqueci o meu Santec. Esqueci meu Santec. Esqueci o meu protetor. Que legal. Cara. Esqueci o meu Santec. Não, tu sabe que a gente tem um nível de fidelização muito bom, né? Quando a pessoa utiliza o produto. Então, todo mundo que questiona um pouco, diz, Lê, faz o seguinte, usa o produto e depois a gente conversa. Tem caso engraçado, né, cara? Essas barcas, assim, que a gente chama de boat trips aí, já tem uns caras me contando assim, falando assim, Ale, eu já levo um bem desses Paraíba, bem ruim, né, cara? Pra deixar ali de isca, né? Ele vai lá, passa, porque ele falou assim, senão não dura, cara. Ele fala, e o cara fala assim, eu pus no grupo, cara, quem não pegou, não pegou, velho. A Cibele mandou um de 1 quilo pra mim, que eu comprei agora. Eu comprei um de 1 quilo, aquele... grandão. Ela mandou? Mandou, comprei um desse aí. Boa. E agora a gente entra na Semana de Vela, né? Em julho vai ter a Semana de Vela. Aliás, Ilha Bela é o lugar que vocês têm que estar lá. Isso aí. Vocês têm que estar lá. Vamos marcar de vocês irem pra ilha. Porque lá na ilha tem mergulho. Mergulho. Paraíso, né? Tem o kite, tem o foil, tem a vela, natação tem de águas abertas, tem a natação, comunidade. Tem a pesca. A galera da pesca é forte lá, cara. O próprio surf também o ali surf no lá, Bonete, quando vai pro Bonete, a galerinha que gosta do surf também. Bike, a galera aquático muito ali, forte ali, né? Muito também, esporte bastante. aquático. Ilha Bela a galera demais, da corrida, pode crer, pô. Olha, a gente não costuma perder convite, né, cara? Demorou então, pô. A gente tem uma dificuldade, cara. A gente tem uma dificuldade em negar. A minha esposa, né, a esposa dele, a Nilce, que você conhece, fala assim, pô, cara, vocês são muito cara de pau. Eu falo, não, velho, os caras convidam, a gente aceita, velho. Tem que ser. Não, é muito engraçado. Assim, vocês são muito fáceis. É que a gente tá saindo daqui, a gente vai para um evento de médicos. Né? Essa é bem legal. Essa é uma associação, olha que bacana isso. A Abrasmed é a Associação de Médicos Surfistas. São 1.100 médicos que são associados, né? Eles estão completando 25 anos esse final de semana. Da associação. Da associação. Então vai ter um campeonato junto com um simpósio médico, né? Que está tendo lá em Tamambuca nesse final de semana. A gente está indo para lá. E são só médicos. Todos eles utilizam Santec é parceira. Né? Legal. Apoia o evento já há alguns anos. E a gente tá lá e vai ter um campeonato de surf, a gente vai participar. Fomos convidados para participar junto com os médicos lá. Então assim, a gente não é médico e tá com médico. A gente não é velejador, mas tá com velejador. A gente não é do Beach Tennis, mas a gente já tá... Cara, aí eu brinco assim, cara, o que vocês são? Eu falei pra ele, a gente é caramelo, mano. Caramelo. A gente é Brasil, Brasil. Né, é coração puro, né? Caramelos. Pô, tem coisa mais gostosa que essa? Eu adoro, cara. A gente conhecer cada vez mais gente, conectar. E uma galera da vibe boa, né, meu? Porque é tudo atleta, né, cara?
Sempre. Tá envolvido no atleta esporte. da vida, eu Atleta costumo da falar. vida, É da vida, cara. Não é sobre é. resultado, é sobre você ser melhor que É você isso. ali, né? Ontem, né? E Ontem, você né? amanhã ser melhor que hoje. Total. Não, e é muito legal, Ale, que nós estamos num momento empresarial. Olha o que o Gabi trouxe pra nós. Olha aí, ó. Aí, Gabi, boa. Nós estamos num momento. De 1 quilo. Esse é de 1 quilo, né? Mas ela me mandou um com a tampa, assim. Com a tampa. Ah, isso. Aquele Olha, lá... essa foto é antiga, olha a Essa embalagem foto antiga é bem lá. antiga, hein, Gabi? Essa aí você... Aquele de 1 quilo, porque esse 50 aqui, essa válvula pump, como o 50 ele é um pouco mais denso. pesado. Ah, entendi. Aí a válvula cansa, a gente resolveu botar ele no pote e o de 30 continua sendo Então, pote, né? eu velejo num barco chamado Atrevida, que é o maior barco à vela que tem no Brasil hoje. É um barco de 100 metros. Uau. Ele completou... Ele é de 1923. Uau, que legal. Em 2023 ele completou 100 anos. A construção dele... A construção dele. É um barco nacional, americano. É um barco olha só, americano que legal. construído É um desse aqui, não? É um tipo esse. Cara, que lindo, velho. E a gente tem lá uma tripulação grande, né? Que compõe esse barco e tal. É muito gostoso a gente velejar nesse barco. E aí eu comprei esse potão, quilo. porque a gente vai estar uma semana na água. Pô, A gente vai estar que uma legal, semana na cara. água. Aí eu já vou pôr pra galera ali. Qual que é a trip aí? Conta pra gente. Então, Ale. porque... Agora vamos te entrevistar. É o troco. Vamos dar o troco agora. Vamos lá. Então, porque a semana de vela na ilha, ela marca uma semana de regata. Então é uma regata todo dia. Então, na verdade, assim, como são no surf, você tem as baterias, né? Certo. Então você vai avançando, você vai para a próxima bateria, né? Na vela é mais ou menos parecido. Num dia você pode ter mais de uma regata. Certo. Tá? No entanto, você não vai desclassificando ninguém, né? Todo mundo Vai continua, pontuando, né? você vai Vai pontuando, pontuando. exatamente. Tá. Então, de acordo com a sua classificação, do primeiro ao último que chega, você marca 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, de acordo com a sua classificação. Então, no final da soma de todas as regatas, quem Perfeito. tiver menos pontos é o Ganhou. campeão. Sim. Tá? Chegou primeiro, Chegou é um ponto. primeiro, isso. E aí, normalmente, quando tem mais de 5 regatas, você pode descartar uma. Que Legal. aí, geralmente, você descarta o pior resultado. O seu. maior resultado neste É, caso, ou no né? caso, A Ale, maior você, nota, falou, né? mais alto. você falou agora, cara, me veio uma lembrança incrível, cara. Uma das maiores emoções que eu senti na minha vida, cara, foi estar lá no meio da largada da Whitbread, que fala aquela Isso. prova Na Whitbread. época tinha Na época. isso, a Whitbread. Não tem mais. Cara, meu Foi onde, Deus, Ale? não, foi no canal lá da Foi lá Ilha em São Bela. Sebastião, na Ilha Meu Bela. Deus, que emoção, cara. Foi de arrepiar, assim, ó. Sei quantas mil embarcações de todos os tamanhos, cara. É isso aí. Que lindo Meu, isso. né? cara, foi emocionante. É muito aquilo ali, massa. cara. Não, é muito massa. O astral é demais. Vocês vão ter oportunidade de ir para lá. E a gente vai estar no barco, a gente Que pode legal, fazer um cara. dia Pô, de não, a gente regata. vale ser, fazer cara. um Tem- vídeo conteúdo aí, hein? Com o Ale apresentando pra gente. Pô, aí, vamos fazer marcar essa. com o maior prazer. Quer ver? Eu vou mandar pro Gabi aqui uma imagem do velejo que teve esse final de semana lá no canal. Quer ver? Vocês terem uma... E você tá morando lá, Ale? Moro lá. Que legal. Moro lá na ilha. Aí uma vez por mês eu Mas só passo uma vem- semana em só São vem Paulo. atender os amigos aqui. Aí eu venho ver os brothers aqui, a gente grava, Que vai legal, almoçar, que né, legal. tira onda. Não tem um estúdio lá na ilha ainda? Tem. Ô, cara. Tem, olha, já é tá- isso. O estúdio oficial é lá. Que né? legal, cara. E aí o Marco Lagoa, que é um grande velejador e amigo também, amante da vela, como nós aqui do mar, ele tem essa parceria com o Selincast e disponibiliza esse estúdio para a gente usar, que é o estúdio Vida que Moderna. bacana. Legal, cara. Na pandemia a gente teve a oportunidade de apoiar se tornou parceira nossa, incrível. Ela era uma jovem do mercado financeiro aqui. Com a paralisação da pandemia, cara, ela foi morar em Ubatuba, lá na... E começou a estudar sobre a vida em veleiros, tal, e etc. Ela se preparou durante um ano para cruzar para a África do Sul, cara. Foi uma jornada bem legal. Ela gravou uns conteúdos pra gente e tal. É a Carla?
Não, esqueci o nome da colega. Eu mandei um videozinho para você ver e se foi você muito legal assim, esse contato do dia a dia e ela se preparou para. Esqueci até o nome do veleiro dela, vou mandar ali para você. E ela fica lá em Ubatuba? Fica ali no Saco da Ribeira. Saco da Ribeira. É onde fica a maioria dos barcos ali, é bem abrigado. E depois, na hora que a gente tiver uma oportunidade, eu queria voltar no assunto das embalagens, da parte ambiental. Então, isso é uma coisa que eu queria puxar também, porque eu sei disso também, que eu pesquisei no começo, e aí conversando com a própria Cibele, ela conta que tem uma pegada ecológica em cima do produto de vocês, das embalagens, do material que vocês usam, no próprio produto. E na forma de pensar na também. Forma de pensar, Legal. Você percebeu aquelas embalagens de 1 quilo, né? Como é que surgiu? Quando a gente botou a cara no mercado, cara, 11 a cada 10 consultores do mercado, gurus do cosmético, assim, pô, Ale, Carlos, faz sachê. Pô, faz sachê. Cara, uma tiragem de sachê aí, a gente tá falando de 30 a 50 mil unidades, cara. De sachê de plástico, que vão 4 ou 5 gramas ali pra você dar um shot pro cara. E que a cultura brasileira, infelizmente, assim, cara, o cara leva pra casa, o cara joga, o cara... Menos fazer o papel... Que é usar, né, cara? Então a gente já... Isso aí a gente falou, cara, a gente não faz. Pode demorar 10 anos, mas a gente vai ponto a ponto com a embalagem de 1 quilo, fazendo one shot, a monodose, sem trazer esse passivo ambiental. Então, só um parênteses, a gente costuma dizer que seria uma derrota muito grande pra gente chegar na praia e ver sachê Santec jogado. Cara, você já pensou? Isso é muito legal ter essa consciência. Sabe? Isso, cara. A gente não vai entrar nesse risco, sabe? E aí, cara, começou... Eu e o Carlos, a gente andava com mochila, com esse protetor, nas assessorias esportivas, nas provas de treino. Aí, até que alguém falou assim, pô, cara, deixa um desse aí. Aí a gente acabou deixando. Aí daqui a pouco essa assessoria falou, pô, manda mais 2, porque eu dou treino na USP e dou treino no Ibirapuera. Falei, pô, cara, virou produto e hoje clubes, guarderias, marinas, barcos, embarcações, né? Então a gente desenvolveu... É muito legal, cara, um display que é um suporte que a gente chama de quick release, ele sai, entra fácil ali para o seu barco, então ele não precisa ficar exposto, então vai navegar, você põe ali, está ali à disposição de todos os guests a bordo da embarcação, e vai guardar a embarcação, você tira, guarda no armarinho, tem que estar abrigado da luz, né, e da temperatura. Tem como por esse de 1 quilo nesse... Tem, cara. Eu vou querer um... Pô, claro. Eu vou te mandar no barco, se você tiver a arte suporte do teu barco, a gente manda personalizar, com certeza. Vai que ser massa. Então, porque é o que eu falei, eu vou usar a pedir semana pra toda. pôr a data de hoje, cara. Que legal. Fechou? Que legal. Boa. Que legal. Porque a gente passa... Então eu tava falando semana de vela, então assim, começa na sexta-feira, não, no sábado. Eu acho que é no sábado, é o primeiro dia de regata. E normalmente o primeiro dia de regata é uma regata de percurso, que a gente chama. Então normalmente vai até um determinado ponto, atravessa, contorna uma ilha, sabe? Então é um percursão. As outras regatas, elas acontecem na raia, que é montada. Então põe uma boia aqui, barla vento, e outra solta vento, então você tem que ir no contravento e voltar na popa, né? Então normalmente você vai, volta, dá 2 pernadas, depois mais 2 pernadas, bom, beleza, acabou uma regata, então tá. O vento tá bom, tá com condição legal, o juiz lá já fala, prepara procedimento de largada em 10 minutos, pum, aí já começa, e aí tem todas as categorias. Então aí passa a semana inteira fazendo isso. Que legal, cara. Semana inteira. Então imagina a quantidade de protetor, né? De Santec, não vou mais chamar isso de protetor, eu vou chamar de Santec. Que precisa ter no barco para pôr para 10 pessoas, pelo menos, que estão lá dentro do barco, entendeu? Então eu tive a ideia de falar, eu já vou comprar um desses, porque esse aqui que eu levei pro barco sumiu, desapareceu. É bem comum. É por isso que a gente tem visto muito esse pote, a gente chama de pocket, né? Porque vai no bolso com o nome, marca-texto, a galera já tá pondo, entendeu, cara? Porque aí eu cheguei e falei assim, cadê o Santec? Aí, não, eu dei pro Gabi, aí o Gabi, eu falei, Gabi, cadê o meu Santec? Aí ele, o Átila me deu. Como te deu? É meu? Agora só eu tenho um nomezinho lá pra ler. É meu? Ô, Ale, a proposta, o Ale falou da proposta do grande, né? Grande, do meio quilo, 1 quilo. Mas ela tem um desdobramento, essa estratégia, que o Carlos vai explicar. Este produto aqui,
Pocket. O Pocket, ele é um produto de fácil acesso e que você pode guardar em qualquer lugar. Você pode estar na necessaire, pode estar na mala do surf, pode estar na mochila, na academia, no bolso. E ela é segura, ela não vaza, né? E o produto dura pra caramba, que você passa e não precisa passar por 5 horas. Você sabe, ele dura pra caramba, né? Verdade. Então, vende demais esse produto, né? Muita gente começa a comprar o pequenininho, que é isso que acaba acontecendo, né? Compra o pequenininho, daqui a pouco aí mais gente quer provar, né? Aí ele vai pra bisnaga de 180 gramas, né? Aí começa a usar a bisnaga. Aí ele diz, vou deixar isso já à disposição lá na praia, lá no carro. Aí ele compra o meio quilo. Daqui a pouco, eu vi um de 1 quilo aqui. Não, essas embalagens são muito top, cara. Eu achei que o Carlos ia comentar o seguinte, que a proposta inicial, antes do meio quilo, era o seguinte: você não precisa jogar fora essa embalagem, você vai reabastecendo ela com o produto de 1 quilo, entendeu? Essa é a sacada. Porque tem aquela espátula para eu fazer isso. Isso, cara. Então, o teu passivo ambiental cai a zero, porque isso aqui serve depois para guardar parafuso, guardar... Tem gente parafina. Que faz parafina. Bom demais, cara. Entendeu? Uma ideia boa. Aí então, você vai lá no teu quilo, preenche e aquela tu tá contigo, né? Me explica uma coisa. A textura que tem nesse e aquele outro que tá nessa bisnaga. As texturas, para simplificar, do 30 e do 50 ela muda um pouquinho. O 50, por ter uma carga de filtro maior, o filtro ele promove um adensamento, ele deixa mais densa a fórmula. Mas não existe diferença de textura por embalagem. Então, por exemplo, você pega um 30 do Pocket e um 30 de 1 quilo, é o mesmo produto. A gente fabrica lá 1 tonelada e invasa em embalagens então diferentes. Aquele de 1 quilo que eu tenho lá, que é de 50, ele é bem mais denso, né? É isso aí. Tá. Por conta da carga de filtros. Ele é igual o 50 da bisnaga. Ele é igual ao 50 da bisnaga e ele é igual ao 50 do Pocket. A bisnaga é esse outro que você... Eu costumo dar outro que não tá aqui. Aquela ideia do requeijão, do catupiry. Sabe quando você tem aquela bisnaga triangular que o cara faz assim? Aquela é a bisnaga. Mas se você tem o pote também, que você pega com a faca. Então o 30 ele é mais líquido, pode dizer assim? Ele é menos denso. Mais fluido. A viscosidade dele é um pouco menor. Mas a experiência é a mesma. Exatamente. A mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Você pega o 30. Esse aqui é o 30, né? Esse é o 30. Esse aqui é o 30. Ele é um pouquinho mais... Ele é bem fluido. Agora, olhando assim, você não acredita que a parada é sinistra. Não, e tem um detalhe. Que fica sequinho isso aqui. Eu costumo fazer isso, sabe? Quando a pessoa fala, não, eu não uso protetor solar porque ele escorre nos olhos, ele arde. Eu digo, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o teste, vou passar no olho. Isso aí eu nunca fiz, hein? Aí o cara disse, não, tu não tá passando no olho. Não, eu tô passando no olho, velho. Se escorre no olho, vai ser agora, sabe? Aí a pessoa, não, agora eu me convencei. Por gentileza, não enfia o dedo no olho e diga que fui eu, né? Pelo amor de Deus, né, eu tô naquela fase que o óbvio deve ser dito, é melhor evitar. Tá certo, é verdade. Mas não escorre, sabe? Quando eu faço isso, não, agora tu me convenceu. Eu vou passar a utilizar protetor solar. E esse é o 30, que é um pouquinho menos. Deixa eu também aqui, fazer uma... Fazia a cena, meu. Aí, legal. Um bonezinho Selincast pra vocês. Obrigado, irmão. Obrigado, que prazer. Cara, que bonita a tua marca também, viu? Se eu te disser que foi a IA que fez, você vai acreditar? Sério? Não acredito, cara. Porque essa IA tá deixando a gente meio louco. Tá deixando a gente louco, não, a gente tá se divertindo com a IA, cara. Porque o nosso marketing de vez em quando utiliza a IA. E aí vem coisas maravilhosas, mas a gente costuma dizer que para explicar a tecnologia na pele, uma IA funciona. Mas para explicar um movimento no esporte... aparece raquete torta. Não, ainda não. Aparece esses dias a gente quase caiu da cadeira. Chegou uma arte com uma onda. Pô, a gente é surfista, né? Uma onda, uma prancha que visivelmente não estava surfando aquela onda. E o cara de frente na prancha. Ao contrário. É como se você estivesse com a biquília do veleiro pra cima. O Ale já baixou na madrugada lá. Tira o poste, tira o poste. Resumindo, tá? Né? A IA tá proibida de fazer determinadas coisas pra gente. Eu recebi alerta de atleta. Puxa a orelha, puxa a orelha. Falei, calma, irmão, calma. Não, porque... Mas funciona muito. Né? Demais, mas parabéns. Cara, obrigado, imagina, viu, cara? Eu que agradeço. É uma lembrança para proteger do sol também, né, isso galera? Aí, cara, isso aí. Muito boa, assim, para dar um toque. Tava
bem aguardando esse momento para dar essa dica. Cara, o protetor é maravilhoso, a gente sabe que é um EPI e tudo mais. Mas para a galera da vela, quem dá aula, quem tá no ambiente externo, o protetor solar, ele não é o suficiente para o nível de cobertura que a gente fala assim, cara, para você ficar descansado disso aqui, cara. Então a radiação sempre deve ser evitada. Cara, bonezinho, não esquece de proteger a orelha. Cara, pé, protetor solar no pé. Peito do pé, cara. Tem muita gente tirando câncer de pele peito do pé, porque a gente passa aqui e esquece, né? Cara, do peito do pé. Então, assim, cara, manga longa, lycra, essas porra, vai ser super importante você manter todo um nível de cobertura. Segurança nunca é demais, né, Ale? Isso, a galera... Hoje a informação tá aí. Antes a gente não fazia porque não tinha informação, cara. Exatamente. Né? Muitas vezes. Agora não, galera. A informação tá aí. A gente tá explicando, tá falando a importância disso. Não vamos vacilar mais, né, meu? Não vamos deixar essa parada... se tornar um problema sério na vida da gente. Pelo amor de Deus, né, galera? Olha aí, ó. Esse aí é o veleiro. Olha que lindo. Esse é o Atrevida, a gente treinando lá esse final de semana. Tava com pouco vento. Pô, que lindo. Tinha pouco vento. Ele é grande. É de 1923. 1923, é o maior veleiro brasileiro hoje. Qual é desse mastro aí? 25 metros. É grande pra caramba. É um mastro. Tem 2 mastros, né, de vela mestra. Aqui a gente tava velejando de popa. Ô, Ale, o que o Howley da vela deve fazer? Conta esse segredo para os dois Howley. Como é que a gente faz? Cara, eu falo o seguinte... Ou o senhor não mexe em nada. A gente só vai de lastro. Explica aí pra gente. Não, mas é importante. A gente aqui, ó, num barco desse, esse barco aqui, a gente fica posicionado, né, tecnicamente... de um dos lados, né? Normalmente a gente fica de barla-sota, né? De barla-vento, na verdade. Barla-vento é sempre aonde o vento chega e sota-vento aonde o vento sai. Então, certo, então você fica lá de cá. Sempre fazendo o contrapeso, né? Legal. Porque geralmente onde o vento sai é para o lado onde o barco está. Quantos tripulantes tem uma embarcação dessa? Esse barco a gente consegue tocar com 11 pessoas. 11. Né? Por quê? Porque, na verdade, a maioria das catracas aí, tudo que a gente tem, eles são engrenagens hidráulicas. Tá? Então a gente não faz força puxando cabos nesse barco. Você aperta o botão, você só vai encurtando o cabo com a mão. Né? Com exceção da vela grande, do balão, né? Que é essa vermelha, que para a gente botar ela para cima, a gente precisa trazer ela no braço mesmo. Né? Então essa vela vermelha, para vocês terem uma ideia, ela tem 500 metros quadrados de área vélica. Nossa, cara. Grande pra E qual que é caramba. a vida útil de uma vela dessa ali? Depende da manutenção, da condição de uso, né? Tá. Então, assim, o que Na média. o que assim, acaba com essa vela, né? Ela laceia. Hum. Tá? Então, assim, o desgaste da vela em si, ela perde performance ao longo do tempo. Né? Então você olha a vela e fala, não tem nada, mas ela não fica mais no shape, e aí você não tem mais performance. Ela resseca com o sol também, né? É um material plástico, na verdade, vai perdendo a propriedade. Né? E aí ele, ao longo do tempo de uso, ela vai então ficando mais elástico, endurecendo. E aí ele vai perdendo a forma. Ah, entendi. Tá? O contrário, ela não vai endurecendo, ela vai frouxando. Vai laceando. Tá? Então, para esse barco aí que eu comprei agora, o de 1 quilo, pra gente estar uma semana velejando. Então, se você tiver esse... Vamos botar o REC nele aí, cara. Esse display aí que você falou, que a gente consegue colocar, eu quero colocar lá. Só que só a gente que instala, né, Carlos? Beleza! Vambora! A chave de fenda só eu tenho. Só você... Vai ser um prazer ser convidado. E aí, esse aí foi esse final de semana que a gente treinou. Cara. A gente tem mais um treino agora, dia 27 e 28, que a gente tá juntando a turma. Tem gente que vem do Rio Grande do Sul, tem gente que vem... Ele fica... São Paulo, fica na Ilha Bela. A base na Ilha Bela. Na Ilha Bela. Legal. Reúne o Brasil. Parabéns, ali, né? Que coisa linda, cara. Linda. Velejar é um barco clássico, né? Que a gente chama de clássico. E os barcos até 1978, se não me engano, eles entram na categoria chamada clássicos.
né? Porque ele tem um desenho mais antigo, então a performance dele é um pouco diferente. Obrigado, Gabi. E a construção dele com material de Esse casco? aí é fibra. Fibra? Pô, Isso é fibra. que legal. Ele foi construído na costa leste dos Estados Unidos, ali que tem uma cultura muito forte de vela, ali Newport, Boston, ali. Lembra que a Nilson me ligou há pouco, a gente estava conversando antes, e aí a gente conheceu o Otton aqui, já falamos da mesma coisa, né? Que é um mecanismo para a gente apresentar essa solução de display para proteger a galera do barco sem que incomode, sem que leve produto que não seja adequado. A Nilson estava comentando que ela foi procurada lá por uma galera que produz barcos para saber se tinha uma solução dessa. Olha, já sair como acessório. Já sair como acessório do barco. Uma proposta de preocupação. Aí você vê como a gente falou da mentalidade, né? A mentalidade ela tá atingindo. Não, e você vê, tá melhorando. Provavelmente essa galera deve ser alguém lá do Delta Yachts, alguém lá do Sul ali. Né? Eu nem sei quem é. Ou no Itajaí, tem uma bastante galera, né? E a galera Laguna, que tá vendo fazer os barulhos lá, falando que é o protetor do velejador, meus amigos. Isso aí, cara. Isso é bacana. Tem que estreitar esse laço aí. Não tem que Demorou, entender de que rolo a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer. O melhor de tudo, a gente vai ajudar as pessoas a se protegerem, né? Não ter mais problema de pele, usar um produto que é bacana e fazer com que... salva-vidas, né? Um salva-vidas, é isso aí. Aqui é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho aqui um diário de bordo. Que maneiro. Do Sailing-Cast. Todo mundo que passa por aqui deixa uma mensagem pra gente. E vocês não serão diferentes. Vão deixar uma mensagem, por favor, pro Sailing-Cast. Olha aí. Deixar uma mensagem no nosso diário de bordo. Olha que legal. E para que a gente, então, um dia volte aqui e fale, poxa, olha quem esteve aqui com a gente, vamos juntar essa galera de novo, vamos fazer um barulho e fazer as coisas acontecerem. É um prazer ter vocês aqui de novo, galera. Muito bom esse papo. Legal, fluiu, as portas, né? Pra caramba, as portas vão estar sempre abertas do Sailing-Cast para vocês, Ale e Carlos. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, obrigado pelo convite. Cara. É muito bacana ter acesso a um canal como esse para divulgar uma informação que, cara, vai além de produto, ele vai pela preservação da vida mesmo, cara. A gente está aqui com outro propósito. Essa é a nossa solução. Mas se tu tem outra para resolver essa equação, tá tudo certo, cara, também. Vamos velejar vamos para água, vamos pegar onda. Vamos curtir a vida, porque a vida é linda, a natureza. Pô, principalmente a parte da vela é uma conexão incrível, né, cara? Então, jamais deixar isso passar à toa por causa de um detalhe, né, cara? E as pessoas que reportam pra gente, assim, a gente infelizmente teve acesso nessa jornada de 10 anos a muitas pessoas que falam assim, cara, tu não sabe o que é abrir um envelope e uma palavra mudar a tua vida pro resto da tua vida, cara. Então... Deve ser punk, né, meu amigo? Eu chutar isso aí pra longe e vamos velejar. É isso aí, vamos pra água, vamos curtir o que tem de bom na vida pra gente curtir, não é? E é isso, a informação tá aí. Agora é vacilo, né? Exatamente, cara. E outra coisa, se fosse uma proposta, uma solução muito mais cara e, pô, não sei o que, seria até um gatilho de nos usar, mas não é, cara. O produto ele tem um... Quando a gente compara, isso é muito interessante. A nível de autonomia de proteção, ok? Uns protegem 1 hora, 2 horas, o nosso mais 5 horas. Então, a autonomia, quando você calcula o custo hora de proteção, o nosso é o mais barato do mercado, entendi. Olha Boa, essa cara. Olha como se a gente tivesse um combustível alternativo ao diesel que rodasse 70 km com litro, cara. Entendeu? É o mesmo preço do litro. Só que você vai rodar muito mais, cara. Isso. A gente quer trazer essa consciência, que eu acho que a palavra é essa, consciência, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Se proteja, né, cara? Se proteja. Seja com o Santec, seja com o que você preferir, tudo bem. Mas tem que se proteger. Eu acho que a gente chegou num momento... Coloca no checklist da vida, né, cara? Cara, que tá tudo tranquilo. É mais um bulletzinho ali do teu checklist, cara, que faz a diferença. Vai fazer a diferença. E você tá pegando onda, Ale, ainda?
não consigo parar. É, top. É isso que eu ia perguntar. Falar, meu, vocês estão trabalhando pra caramba que eu tô ligado, mas e aí? Tá indo lá? Cara, é por isso que eu acabei mudando. Hoje é dia 11. 11 do Eu 6. acabei mudando para Florianópolis, né, cara? Porque aqui em São Paulo que legal, eu tinha uma jornada mais ligada a Ubatuba aos finais de semana, mas começou a ficar bastante desafiador o deslocamento, né? Só o final de semana. Ubatuba tem muita onda boa também, né, cara? Ubatuba tem, cara, mergulho. Mergulho também, pode crer. A cena de Ubatuba. Eu tava esquecendo de comentar aqui do conterrâneo de vocês lá, de Floripa, o nosso querido amigo Cauli Sead, né? Cauli tá no Ceará? Não, tá em Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, assim. Eu sou muito amigo do Felipe Sead, que é primo dele. é? É meu parceiro de churrasco, de vela, de tarrafa. Essa família Sead é demais. Eu conheci o Cauli em Biraquera e na Mormai. Eu estava lá dentro quando ele era atleta patrocinado, também utilizava o nosso produto e tal. Cauli, ele tava arrebentando lá no Nordeste. Aliás, ele é demais, né? O cara sempre foi muito fora da curva. Sempre. Tem outro grande parceiro, o Guilherme Brandão, que aí conhece também, claro. Parceiro. Aliás, eu tô devendo um presente para ele. Guilherme Brandão. Encontrei ele no Surfland. Aliás, a gente estava falando até agora do Pump e tal, do Quilo. O protetor solar Santec é o protetor solar oficial do Surfland. Está lá à disposição para todo mundo que vai entrar na sessão de onda, o protetor num pump desse, né, para entrar na piscina, para se proteger. Que legal. É um oferecimento da própria Surfland, oferecer a Santec para os seus parceiros. E é legal que é um protetor solar que protege a galera e não danifica a água, não estraga a piscina. Né? Que legal. Falei isso porque eu lembrei do Guilherme. A última vez que eu fui lá, tava ele com o filhinho dele, coisa mais linda. Um querido. E o Guilherme é muito foda, né? Ele continua ganhando onde ele vai, é fora de sério, né? Vamos botar isso lá na semana de vela pra galera pirar lá com o Santec, cara. Quando que é a semana de vela? Semana de vela tem duas, uma de monotipo, que são os barcos menores, e depois tem oceano. A semana de oceano, se não me engano, é de 19 a 27 de julho. De julho. 19 a 27 de julho. E a de monotipo, ela entra um pouquinho antes, eu acho que é Cara, nós vamos fazer depois uma conexão com um parceiro, tá? Com o nosso distribuidor aqui local, que é o Rock, que era para estar aqui conosco, não? Deve estar chegando em São Paulo. E ele tem um estoque local aqui, ele pode organizar, inclusive, essa parte de fornecimento de uma forma mais rápida, mais para a galera da vela, para lojistas locais, né? Enfim, eu acho que a gente tem que criar formas de o produto chegar para o máximo de pessoas possível, porque o nosso propósito é proteger. Né? E é legal assim que o propósito é proteger, mas se trata de um produto sério, de uma empresa sério, que é 100% correta e que tem um monte de gente que participa dessa cadeia. Exatamente. Gera empreego pra caramba, gera oportunidade pra caramba. Esse faz parte do nosso propósito, melhorar a vida das pessoas. Né? Na verdade, a gente está falando aqui de empreender, né? Empresários. A gente fala de uma cadeia de empregos grande que tá, né? Tem uma galera. E hoje a gente está estimando, né, um mercado mundial de proteção solar de 15 bilhões de dólares ano. Tá? E o Brasil é o quarto maior mercado no mundo de proteção solar, tá? E então, dita regra no mundo, né, de qualidade. Então, né? A parte de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos na cena global está muito alocado aqui no Brasil. Então eu queria aproveitar a oportunidade de dar parabéns para essa comunidade de pesquisadores e cientistas que nos auxiliam. Eu, caso a gente costuma falar assim, é como engenheiro e arquiteto, né? Nós fazemos o design da fórmula, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do nosso laboratório que vai fazendo a curadoria nas nossas loucuras. Claro. Vai tornando possível. Vai fazer acontecer aquilo que vocês estão criando. Então a gente né? projeta e aí a gente vai... É a parceria perfeita. Então, e é uma galera... Muita ciência aplicada aí para chegar muito nisso, casca né? grossa. Queria agradecer todo mundo que participou dessa jornada até aqui, parabéns, né, cara? Parabéns. Então, Carlos e Alê nunca sozinhos, nós somos um time, somos uma família. Hoje a gente sente muito a vontade de ter uma equipe, enquanto a gente está aqui, ter uma galera ali remando, levantando a nossa vela para que a embarcação não pare, né? E o nome dessa embarcação é a Dermalog. Dermalog. Que você está convidado a ir lá conhecer, cara. Vou com certeza, cara. Vou com certeza. Eu tenho planos de ir para Itajaí.
Aham. Nos Aí eu avise. vou lá encontrar Na vocês. mega vou avisar cidade com de certeza. Tubarão. Chama de Shark City. Shark City. Eu morava em Garopaba, mas tem 19 lombadas até eu chegar. Agora 19. Tubarão, a empresa fica do lado da BR, logisticamente ficou bem mais fácil. Mas eu vou a Garopaba sempre, dá tudo certo. Eu me lembro que eu passei a virada do milênio, da parada, 2000, tá, o guarda bug. guarda do Embaú. Olha aí. Aí sim, Que massa aí lugar, sim, hein? né? Aquilo lá era O cara tem bom demais. gosto. Guarda do Embaú. Vocês já ouviram falar, agora eu vou dar uma viajada aqui, vocês já ouviram falar da anomalia do Atlântico? Não, cara. Não. Conta pra De uma parada sinistra aqui na calota polar. Não é na calota polar, aqui eu já tava viajando. Tem meio que um buraco, buraco. na camada aí de proteção. Aham. E que no Atlântico ela tem uma anomalia que é um buraco onde incide Ela é maior. menos eu já ouvi, espessa. sim. assim. Já ouviu isso? Sim. Eu já ouvi, sim. Consequentemente, eu acho que a gente sofre mais com a incidência certeza, porque o desses... filtro solar da Terra é o ozônio. Ele atenua a radiação solar. E onde essa camada de ozônio é mais espessa, menos espessa, perdão, ela filtra menos. Filtra né? menos. Então, assim, na Austrália ele tem também. essa situação. Eu já conversei com alguns pesquisadores que comentam que na região sul do Brasil ela também tem, né? um achatamento e que ela é móvel, né? Ela não é fixa. Ah, ela é móvel. Então, é feito esse monitoramento. Uhum. Eu até recomendo, tem um site do CPTEC, que é muito legal, que assim como você comentou do site do parceiro que dá a previsão do previsão vento, do vento. e o vento online ali, É. o CPTEC ali, ele tem imagens e mensuração via satélite da previsão da radiação UV Olha, e da radiação UV momentânea. vou anotar ali. aqui. CPTEC, você põe no Google aí, CPTEC, radiação, previsão de radiação. Então isso é muito legal, cara. Você consegue... Porque, cara, é comum assim, a gente fala assim, pô, eu passei o protetor, independente de ser Santec, tá? Aham. Eu fui, passei, fiquei 2 horas na praia, mas dessa vez me queimou. Cara, a pessoa nem imagina que a radiação prevista no coisas dia extras, era né? muito Era mais agressiva. extrema, né? Então, assim como o vento, assim como a maré, a ondulação, o swell, a radiação solar ela também varia. E aí é uma outra confusão que a galera faz. Pô, mas o tempo está nublado, não vou passar o protetor solar. Cara, a nuvem ela não atenua em praticamente nada a radiação solar. E a gente está falando de radiação solar e não temperatura, como o Carlos comentou. As pessoas confundem, o que queima é a temperatura. Total. E sabe por que eu sei disso? Porque a galera que faz uma solução de fotovoltaico, energia da parada lá, eles falaram que nublado, a placa ela capta a mesma capacidade. Radiação solar. É isso aí, cara. E gera a energia do mesmo jeito. Os raios UV passam iguais. Passa iguais. UVA, né? E UVB. Tem isso que é O diferente. UVA é o que causa câncer, esse passa normal. O UVB é o que deixa mais vermelho, aquele efeito mais eritema, mais... É a mais... frequência do raio de luz que é classificado. Esse é um entendi. pouco mais filtrado pela nuvem. Mas... Entende? Esse é um pouco... Ou seja, outro de passa. repente Ele no sol atenua, mas não filtra. você não tem aquele efeito de vermelhidão momentânea, né? Ele é menor. Vai acontecer mais menor incidência do que se o sol tivesse aberto. Mas o outro, né, o UVA, que é o grande problema, não muda em absolutamente nada. Um comportamento interessante muito no sul. Pela água ser mais gelada lá, a galera sempre surfa com roupa de borracha, né? Um traje completo. E aí surfa de manhã, os caras, não, de manhã não precisa. Aí o cara tira a roupa para ir trabalhar, o cara parece um palito de fósforo. Tá preto aqui, branco aqui, cara. Acha que não pegou, Então, assim, a Parece produção um da melanina é a nossa proteção. Então o cara vai ficar mais escuro ali. A radiação fala, e aí, o palito de fósforo? Não queima a radiação. Posso ler aqui pra galera? Por gentileza. cara. Se conseguir entender a letra, senão eu traduzo. Sânscrito você manja, egípcio. Ao amigo Ale, muitíssimo obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pelo convite, em especial por oferecer aos seus parceiros a melhor solução em proteção solar do mundo! Que me prove o contrário. Parabéns pelo programa.
mas principalmente pela vibe. Carlos Casagrande, 11 do C. Pô, Carlão, adorei a mensagem, irmão. Puta, Obrigado, que massa, obrigado, cara. demais, velho, demais. Feliz vamos demais. ver. Vamos aqui do meu xará, querido Alexandre. Esse vento que nos trouxe até aqui tem algo incomparável. Incompreensível. Incompreensível. Tipo a letra. Aos olhos humanos. Tipo a letra. O extraordinário Nos uniu. nos uniu. Um forte abraço do amigo Alexandre Grotkovski Vilas Vilas Boas. Boas. Mas, porra, Ale, que massa também, mais Que uma legal. vez. Obrigado, Valeu, brother. Que Parabéns. legal, cara. Desejo muito sucesso pra vocês nessa jornada. Para nós, irmão. Tamo Conta junto. com o Selincast, cara, no que o que vocês precisarem. As Vamos portas vão incomodar, estar Ale, vamos sempre as incomodar. portas sempre abertas, cara. Valeu. Gosto de uma pegada de desafio empreendedora também. Também sou dessa pegada. Vamos transformar a vida das pessoas. Cara, Vamos isso aí. transformar a vida das Parabéns pessoas. mais uma Sabe vez. que tem uma coisa muito bacana, Lê, para encerrar aqui a minha participação, que a Santec é engraçado, velho, mas o que traz de gente maneira, de gente legal é fora de série. E quem não é, não fica, brother. Sabe, Entendi. sabe, a gente se sente meio protegido. Sabe, porque é tanta vibe positiva e não quer dizer que não tenha dificuldades. É empresa, Claro, é claro. Brasil, é governo, é Claro, tudo isso que claro. a gente está acostumado. Só que o sentimento, o propósito, o carinho é tão bacana que só se encosta nisso quem é dessa vibe, cara. Então, independente do esporte que pratica, Com sabe? certeza, com Estamos aqui certeza. falando da vela, misturando com surf, já falamos de jiu-jitsu. Mergulho. Independente da vibe, quem chega, fica. Então, muito obrigado por ter nos Que trazido isso, até Por aqui. fazer parte E mais dessa uma família vez Santec que aí, massa. cara. Mais uma vez a Santec fazendo o que ela mais faz, né? Que é trazer galera boa. E aproveitar, Lê, para agradecer meu sócio de Porra. jornada, meu irmão de vida aí que a gente se escolheu para remar Parabéns. junto. Que legal. Falar remar, tem a galera da Polinésia lá, que rema. Essa galera Canoa Havaiana. Essa aí, que é Canoa outra Havaiana Polinésia. Aquilo é parada demais sinistra, aqui, cara. Lá na ilha lá tem vários campeonatos. Vou jogar vocês lá em cima dos caras também, meu. Cara, essa semanada aí eu vou estar de férias com a molecada, Ih, Ale, velho. Eu vou arrumou subir de hóspede. carro, velho. Bora? Vou encostar lá com a Nilce e com os dois moleques lá. Demorou. até um dia. E você, Ale, quer deixar uma mensagem aí pra galera? Cara, acredite nos seus sonhos, ajude as pessoas e que tudo vai dar certo, cara. Se você tem uma ideia, a dificuldade ela é inerente ao processo. A gente sempre fala isso. Aproveite o processo e escolha quem vai estar do seu lado, cara. E no final, Deus vai reconhecer seu esforço, cara. É isso. Tenho certeza. Obrigado mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não assinou o Selincast, tá aí a hora de você assinar esse programa maravilhoso que fala de vela, saúde, lifestyle, mar, vento. É isso aí. Queremos você fazendo parte dessa comunidade maravilhosa. Assina o canal, é de graça. Chega na tua casa aí, informação da boa. Valeu, galera. Muito obrigado. E tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.